Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars. Skywalker. Capítulo 71. Cavalaria 1. Dentro do Centro Médico Jedi, John Doe dormia pacificamente em seu estado de coma e estava sozinho, isolado de tudo e de todos que precisavam de cuidados médicos. Se alguém que fosse sensível à força e treinado dentro da força estivesse aqui, perceberia que algo estava errado. Um puxão que indicava que algo estava usando a energia dentro de sua área, mas ninguém estava aqui para testemunhar o evento. Também não era poderoso o suficiente para alertar alguém sobre sua presença. John Doe, em seu estado de coma, estava realmente começando a se mexer. Tudo sobre ele foi documentado pelos Jedi, desde sua aparência, até anormalidades médicas e até mesmo qualquer susto que ele tenha para que pudessem identificá-lo melhor no futuro. Isso se ele escapar porque por todos os motivos, John Doe pode muito bem ser enviado de volta a Tatooine para alguma forma de execução. Os súditos mais sedentos de sangue de Tatooine certamente quereriam algo assim e o Senado concordaria apropriadamente. Com os olhos se abrindo, respirando pesadamente e sentindo-se totalmente fraco, John Doe se levanta e anda pela sala enquanto fica confuso com suas restrições. Eles o estavam limitando, mas não era algo que ele normalmente seria incapaz de escapar com a ajuda da força. Quebrando coisas enquanto tenta se recompor, ele fica ligeiramente intoxicado com todas as drogas injetadas em seu sistema. Onde estou? John Doe pensou consigo mesmo ao ver através de sua visão embaçada que o lugar em que ele estava atualmente tinha muitos equipamentos estranhos. Olhando para outro canto havia até um tanque de Bacta, algo incrivelmente caro de se ter. Não que o preço fosse tudo o que importasse para John Doe, ele basicamente poderia conseguir tudo o que quisesse de graça, é claro, graças aos seus presentes. Tropeçando em torno de John Doe, ele se arrasta com sucesso para fora das instalações e de alguma forma passa despercebido por todo o templo. Era se ele estivesse revestido por algum tipo de invisibilidade que o ocultasse da visão dos Jedi. John Doe teve que percorrer uma longa caminhada enquanto era guiado por uma voz sedutora espalhada por toda a força, chamando silenciosa e suavemente como se fosse sua salvação. Ele começou a ver coisas, alucinações como se estivesse drogado porque estava e uma combinação dos efeitos do envenenamento autoimposto. Agora ele estava estável o suficiente para ir em direção ao seu senhor, seu mestre por quem o acolheu e cuidou de seu bem-estar, mas também da crueldade que lhe ensinaram e a que se acostumou. Mestre, ele pensou consigo mesmo. Agora saindo do templo Jedi livre de seus atuais captores, ele segue em direção ao Senado em seu estado delirante, sem prestar atenção a nenhum espectador. Ele os empurra apressadamente enquanto segue seu caminho contido. Por mais restrito que seja, parece que isso não o impediu de se movimentar e era bastante hábil em manobrar em direção ao Senado. Mestre, John Doe começa a gritar bem alto, mas todos que saem tarde da noite mantêm distância do louco. Mestre, John Doe grita repetidamente e é parado por alguns guardas do lado de fora do prédio do Senado. Depois de um tempo, Palpatine é informado da perturbação e é chamado para ver se seu subordinado capturado conseguiu escapar de alguma forma. Para lidar com ele, Palpatine decide trazê-lo o mais silenciosamente possível antes que ele crie ainda mais confusão, chamando a atenção para ele e possivelmente se conectando a si mesmo. John Doe é levado diante de seu mestre, Darth Sidious. Mestre, você veio atrás de mim. John Doe disse que enquanto estava sob restrições que foram reforçadas e atualmente retidas pela Guarda Vermelha, Palpatine havia criado. Vejo que você chegou a um estado bastante desesperador. Palpatine considerou suas opções sobre o que fazer com o homem. Mestre, fiz com sucesso o que você disse. Libertei o Woot conhecido como Jabba. John Doe praticamente cospe no chão com baba saindo da boca. Somente através da força de vontade e talvez da força, ele ainda permanece consciente e são o suficiente para falar de maneira semi-coerente. Ouvi falar do seu suposto sucesso e também do seu fracasso. Darth Sidious se lembra desse fato toda vez que olha para o patético verme no chão. Meu senhor, lamento não ter conseguido fazer tudo o que você me disse para fazer. John Doe continua. É melhor eu descartar esse lixo com segurança. Depois de considerar suas opções, ele decidiu que seria melhor se livrar dele, mas geralmente ele não cuida do trabalho sujo sozinho e contrataria outra pessoa para fazê-lo. Não, é claro que eu não iria puni-lo por tal falha. Acredito que seria melhor para você ir em outra missão. Palpatine decide que enviar o homem em uma missão suicida seria o melhor, morto pelas mãos de outro, e quem melhor do que o jovem Skywalker. Ele começou a se tornar um grande incômodo para seus planos, não que eles ainda não estivessem seguindo seu caminho, apenas ele se tornou mais mesquinho e começou a desenvolver o desejo de tomá-lo como um aprendiz em potencial para substituir Darth Tyrannus. Afinal, Darth Tyrannus não estava totalmente comprometido com o lado negro, não estava totalmente comprometido com ele, então só faria sentido se livrar dele também. Dado que o jovem Padawan já havia lidado com seu agente antes e o prendeu com sucesso, Palpatine acha que seria melhor colocar o menino à prova. Ele não deixaria seu agente ir sem capacitá-lo um pouco mais para lhe dar uma vantagem contra o oponente que ele não foi capaz de superar. Um ritual especial para transformar meu agente em uma bomba suicida ambulante, pronta para explodir ao meu comando. Palpatine pensou insidiosamente e cheio de intenções maliciosas decidiu que era a hora de colocar o personagem do menino à prova. Anakin mataria seu agente se fosse forçado a uma posição como essa ou ele se conteria e prejudicaria a si mesmo e a outros por causa de sua hesitação? Porque os Jedi lhe diriam para fazer isso.
Trabalhar 2 vezes isso deixaria Anakin cada vez mais perto de querer deixar a Ordem Jedi e potencialmente mais fácil de persuadir o garoto a se juntar a ele, mas por enquanto levaria muito tempo para ir tão longe. Meu agente, acho que tenho a missão certa só para você. Em seu estado de delírio, John Doe seria incapaz de reconhecer o que Palpatine pretende fazer e seguiria tudo o que ele dissesse. Meu senhor, eu faria qualquer coisa pelo seu perdão. Ele divaga após a ordem de Palpatine. O sorriso de Palpatine se transforma em um sorriso malicioso que lembra um gato Cheshire olhando para sua presa. Bom. Ele bate os dedos velhos na mesa em que estava sentado e olha para o que seria seu. Não, já se tornou todo meu. O Templo Jedi foi alertado sobre o prisioneiro fugitivo. Não foi exatamente um caos porque os Jedi pregaram contra isso, mas isso não significava que o templo não estivesse em estado de agitação por causa do perigo potencial. John Doe, tendo escapado, deu aos Jedi outro sinal de alerta que passaria despercebido mais uma vez. O ataque androide ao templo não os mudou, então por que isso aconteceria? Especialmente quando era apenas uma pessoa, presumivelmente mergulhada no lado negro, mas ainda assim uma pessoa contra toda a ordem. Na verdade, um Padawan foi suficiente para prendê-lo, então por que outro não seria capaz de fazer o mesmo? É claro que está é uma lógica falha, visto que a pessoa que fez isso foi Anakin e ele está muito acima deles, mas ninguém diria que esse foi o motivo. Era uma forma de pensar muito prejudicial, mas é isso que os Jedi são. Fundamentalmente falho. Anakin, ele tomou conhecimento de um visitante. Na verdade, ele estava interessado no fato de poder sentir a presença dela entre todos os outros com muito mais facilidade, porque teria que usar pelo menos um pouco mais de concentração para fazê-lo. Sorridente, Anakin a cumprimenta de volta. Ayla. Ela tinha acabado de voltar de uma missão que havia cumprido. Você não me disse que estava indo. Você também não fez isso. Anakin respondeu. Fazendo beicinho, ela responde. Bem, eu não sabia e tive que sair em pouco tempo. Que surpreendente que seja exatamente o mesmo para mim. Anakin rebateu, mas ainda tinha um sorriso no rosto. Então, como foi sua missão? Bem, eu só tive que resgatar algumas pessoas, só isso. O de sempre. Ela tinha alguns traços de orgulho em sua voz. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Anakin diz. Ajudou seu povo, não é? Estupefata, ela respondeu. Como você sabia? Um mágico nunca conta seus segredos. Mesmo que ele não soubesse exatamente como ele mesmo conseguia ler os pensamentos dela tão facilmente. Isso está certo? Ayla agora tem um sorriso atrevido no rosto. Eu acho que poderia dizer o que você tem feito também. E o que é isso então? Anakin decide aceitar o desafio dela. Se você conseguir me contar algo de grande importância, eu recompensarei com um favor singular. Agora ainda mais animada do que antes, ela pergunta. Realmente? Sim, Anakin confirma. Como se pensasse, ela começa a se aprofundar em si mesma, pois percebe cada vez mais que as estranhas ocorrências parecem capacitá-la e fortalecê-la mais do que antes. Ela era uma sensível à força decente, mas através de sua conexão com Anakin ela notou um aumento em sua capacidade. Ainda mais, ela aprendeu a aproveitar essa visão única para ver através dos olhos de Anakin e foi capaz de fazer muito mais com isso. Como olhar para algumas memórias ou eventos do passado, é claro, memórias ou eventos que não são fortemente protegidos pelas defesas mentais de Anakin. No entanto, ela seria capaz de ver até isso com o tempo, mas ela não sabe disso e Anakin também não, por enquanto. Tudo que Ayla sabe é que ela podia ver pedaços de seu passado. Vamos ver aqui. Ayla estava com os olhos fechados. O que é isso? Algo sobre algum tipo de tratado entre os planetas de Tatooine e Naboo através de uma aliança forjada pelo casamento? Acho que você terá que se esforçar mais do que isso, pois isso se tornou de conhecimento semipúblico a esta altura. Anakin disse. Achando que era injusto, porque ela realmente não sabia disso, ela jogou isso para o fundo da mente tentando ter certeza de que venceria esta pequena competição. Ayla achou que a recompensa era demais para ser desperdiçada. Indo ainda mais fundo, ela tenta ver algo e consegue perceber algo estranho. O que é isso? Ela pensa consigo mesma antes de contar a Anakin. Bem, algo que aconteceu recentemente antes de eu voltar foi, você estava passando por algum tipo de cirurgia e seu rosto estava começando a ficar franzido, e você estava com dor. Fazendo uma careta ela continuou. Com muita dor, mas você continuou indo e eu acredito que você pode parar aí. Anakin a tira do transe. Como diabos ela pôde ver isso? Anakin estava muito confuso, mas ao mesmo tempo preocupado com o bem-estar dela. Você está bem? Respirando fundo, ela responde. Sim, estou bem. Só estou um pouco confuso com o que vi. Ela sabe que deveria ser a visão de Anakin, sua perspectiva e sentimentos no momento do que estava acontecendo. Você tem algo para me dizer? Ela questiona e olha para ele de cima a baixo, então começa a notar outra coisa. Quando você ficou mais alto de novo? Não tenho nada em particular a dizer e sim, fiquei mais alto. Anakin respondeu certificando-se de tentar continuar redirecionando a linha de conversa que ela mesma havia feito. Você está crescendo muito rápido. Ayla ficou distraída por um momento enquanto olhava nos olhos dele antes de voltar à Terra. Espere um minuto. Não tente tirar minha pergunta. Eu gostaria de saber o que vi. Você viu algo que eu gostaria que você não visse. Anakin respondeu sentindo-se compelido a não mentir, como se pudesse confiar mais nela por algum motivo. Ele obviamente não gostava de contar às pessoas tudo sobre ele, e não era só porque ele era tão ganancioso que até mesmo se acumulava. Não, existem algumas razões válidas para fazer isso. Principalmente o fato de que, de acordo com sua teoria, de ser a combinação de duas almas para formar uma alma inteiramente nova, entra em jogo. Bem, eu vi isso agora, então você deveria apenas contar tudo. Ayla disse estar preocupada, não necessariamente com raiva ou chateada. Acho que não faria mal. Mas só falarei sobre mim mesmo passando pela manipulação genética secreta. Anakin pensou consigo mesmo, considerando suas opções. Tudo bem, vou te contar o que você viu.
Agora que penso nisso, como diabos ela descobriu isso? Considerando que a força era quase capaz de dobrar e moldar a realidade de acordo com seus desejos ou com os desejos de seus usuários, ele não deveria ficar muito surpreso. Vou investigar isso, no entanto. Anakin pensou consigo mesmo enquanto contava a Ayla sobre ele passar por uma modificação genética experimental destinada a se tornar fisicamente mais forte. É claro que existem outros benefícios em tal coisa, mas o mais proeminente foram os aspectos físicos. Ele não queria entrar em detalhes porque temia que ela tentasse impedi-lo por causa da dor que isso poderia causar. Na verdade, ele pode muito bem não conseguir ter filhos como resultado. Que horrível! A Ayla disse ciente de que ele não estava fornecendo tudo a ela, mas na verdade estava um pouco feliz por ter compartilhado isso com ela. Obrigado por confiar em mim. Ela sorriu e fez algo bastante ousado. Ela o abraçou. Surpreso com o abraço surpresa, Anakin ficou um pouco perplexo porque de alguma forma nem ele previu que isso aconteceria. Suas habilidades de leitura de mente haviam desaparecido neste segundo, como se a força tivesse feito isso de propósito, certificando-se de pegá-lo desprevenido. Tudo bem, tudo bem. Anakin dá um tapinha nas costas dela e responde suavemente selando o próximo estágio de seu relacionamento que foi retido pela doutrinação de Ayla pelos Jedi. Parece, no entanto, que ela deu os próximos passos para abraçar mais suas emoções, mesmo que ela mesma não tivesse certeza de quais eram. Capítulo 72, Cavalaria 2. A cerimônia de cavalaria foi a cerimônia em que um Jedi Padawan ou aprendiz foi transformado em um cavaleiro Jedi completo. Um ritual antigo, era presidido por membros do Alto Conselho Jedi ou dos outros 3 conselhos e liderado pelo Grão-Mestre. Esta cerimônia poderia ser repetida para um cavaleiro que alcançasse o posto de mestre. Para prosseguir com a cerimônia de cavaleiro, primeiro seria necessário completar os testes. Hoje nos reunimos aqui para conceder a esses 2 Jedi suas promoções legítimas, suas novas posições como Jedi. O Alto Conselho Jedi se reuniu hoje para comemorar as conquistas de 2 indivíduos. Estas 2 pessoas foram reconhecidas pelo Conselho Jedi como tendo alcançado algo grande em sua última missão e receberiam um novo status. Um desses 2 era um indivíduo conhecido como Kinlanvos e o outro era sua jovem aprendiz Ayla Secura, que seria promovida a Cavaleiro Jedi aos 19 anos. Enquanto seu mestre, Kinlanvos, passaria de outro Cavaleiro Jedi a um mestre legítimo. Cavaleiro Jedi Kinlanvos. Você mostrou e demonstrou habilidade e sabedoria além de sua posição, e por isso o conselho decidiu que é hora de você se tornar um mestre. As pessoas presentes eram Yoda, o grande mestre e 3 outros membros. Esses mestres Jedi são Plo-Koon, Yadlido e Depa Bilaba. O grão-mestre Yoda decidiu assumir a posição central. Cavaleiro Jedi-vos, ações altruístas Quintan você fez. Por isso, eu acredito, os Jedi acreditam que você está pronto para se tornar um mestre. Yoda diz concedendo-lhe seu novo título oficial. Kinlan dá a resposta cerimonial correta. Yoda deixa de ser a professora de Ayla e passa a ser ela mesma. Padawan Secura, você enfrentou muitos problemas. Você também teve muitos triunfos, completou as provações que o conselho acredita. Seu mestre acredita. Supere a escuridão. Você mostrou a conclusão do teste de habilidade. Yoda continua. Conclusão da prova de coragem, prova da carne, prova do espírito e prova do discernimento. Para este cavaleiro Jedi você será. Yoda termina agora concedendo a Ayla seu novo posto oficial e formal de cavaleiro Jedi. Depois que esse evento acontecer, todos voltariam a fazer o que estavam fazendo, com a Ayla indo para Anakin, vos indo sabe-se lá para onde e os outros mestres que oficializaram a missão voltariam aos seus negócios do conselho. Ou qualquer negócio que eles tivessem depois que isso fosse feito. Parece que fui promovido a cavaleiro Jedi. A Ayla disse para Anakin que estava na sala de treinamento junto com Ahsoka e Barriz fazendo suas próprias coisas. Barriz estava meditando enquanto Ahsoka se divertia com os androides, treinando especificamente suas habilidades mínimas com o sabre de luz. Anakin sorri para a Ayla. Parabéns, estou feliz pela sua conquista. Obrigado. A Ayla sorriu de volta de forma fofa e enquanto isso acontecia, Barriz em seu canto estava olhando com ciúmes para os 2. Quem ela pensa que é? Eu conheci Anakin primeiro. Obviamente Barriz não tinha consciência da emoção que estava sentindo e tudo que sabia era que isso a deixava amarga. Ela também estava muito mais desapegada agora do que antes e mais propensa a aceitar a si mesma e as suas emoções. Portanto, ela não necessariamente evitou ou fechou isso, mas definitivamente não tentará projetar esse sentimento. Anakin ainda notará. Ele sempre faz isso. Bem, como ele poderia não saber quando praticamente usa essas habilidades desde que era bebê? Estava se tornando cada vez mais difícil para ele controlá-lo, porque se ele colocasse isso na terminologia de jogo, ele se tornaria passivo, o que significa que não havia botão liga e desliga. Barriz percebeu que eles pareciam muito mais íntimos do que antes. Como se algo tivesse mudado na relação entre os 2 e ela não gostasse por causa do sentimento que tinha. Quanto a Ahsoka, ela realmente não se sentia assim, mesmo que ela também tivesse notado a mudança, pois ela tinha apenas 7 anos e estava completando 8 anos. Mas isso não significava que ela fosse ignorante. Ela sabia uma ou 2 coisas e sempre tentava passar o máximo de tempo que pudesse com Anakin. Não era como se Anakin a estivesse rejeitando ou não lhe dando atenção, mas ela se apegou, algo que os Jedi tentam evitar, mas sempre acontecerá. Não, a menos que você seja algum tipo de eremita. Uma batida foi ouvida na porta antes de alguém entrar, sendo esse alguém o mestre Jedi Shakti. Bem, o que temos aqui? Barriz se levantou de sua meditação. Ahsoka foi em direção a Anakin enquanto a Ayla colocou um pouco de distância entre ela e Anakin porque isso poderia ser mal interpretado como inapropriado. Anakin era indiferente, pois não se importava muito em ser visto com alguém em uma posição que pudesse ser interpretada de forma errada. Esse não era problema dele, mas o problema da pessoa entender errado. Olá, mestre Ti.
Anakin cumprimentou e depois disso os outros também cumprimentaram. Bem, parece que você tem um grupo bastante variado de amigos aqui, Skywalker. Shaq disse vendo a situação. Eu acho que sim. Anakin respondeu. Afastando-se desse assunto, diz Shaq. De qualquer forma, vim lhe informar algo muito especial. Shaq faz uma pausa para criar alguma expectativa. E isso seria? Anakin pergunta. Sua promoção a Cavaleiro Jedi, é claro. Shaq te solta a bomba e todas as garotas na sala têm suas próprias reações. Ahsoka está confusa, mas também feliz, enquanto Barriz está um pouco amarga e ao mesmo tempo animada por Anakin, e a mais conflituosa foi a Yayla, pois embora ela também esteja animada ou feliz por ele, ela também está pensando internamente. Acabei de ser promovido a cavaleiro e Anakin aqui é mais jovem que eu e só esteve em uma missão. Vendo as expressões nos rostos de todos, parece que ninguém esperava por isso. Shaq te disse. Eu meio que esperava isso. Anakin pensou internamente antes de dizer. Acredito que ainda não completei todos os testes? Ou pelo menos ainda não fui informado de que me tornarei um imediatamente. Isso é verdade, alguns no conselho estão apreensivos em permitir isso, então um teste cansativo foi criado só para você. Shaq te respondeu. Seus julgamentos serão supervisionados, mas a maioria, se não todos os membros do conselho possíveis, também será provável que seus mestres, Qui-Gon Jinn e Mace Windu, estejam envolvidos. Eu poderia adivinhar que isso iria acontecer. Anakin disse. A data deste evento deve ser no próximo mês e agora que minha mensagem foi entregue, o que vocês têm feito? Shaq te disse como se estivesse tentando insinuar algo. Mestre Ti, não estávamos fazendo nada, apenas discutindo coisas sobre técnicas de sabre de luz e coisas do gênero. A Yayla se esforçou para dar uma desculpa agora que as coisas haviam piorado novamente. Técnicas de sabre de luz, não é? Shaq questiona. Balançando a cabeça furiosamente, a Yayla confirma não perceber que Shaq tinha uma natureza provocadora. Sim, você deve praticar muito então. Imagino que muitas vezes com Skywalker sim? Shaq te disse. É claro que fazemos isso a maior parte do tempo. Depois de voltar da missão que me foi designada, praticamente fazemos isso todos os dias. A insinuação passou direto pela cabeça de Yayla e também para Ahsoka e Barriz. Certo, obrigado mestre pelo seu tempo. Anakin decide acabar com suas provocações antes que alguém perceba. Você está tentando me fazer sair agora, não é? Quer voltar ao seu treinamento de sabre, não é? Shaq diz sugestivamente mais uma vez passando por cima da cabeça de todos, exceto Anakin. Nós fazemos. A Yayla tenta responder, mas é interrompida por Anakin enquanto ele mais uma vez tenta fazer Shaq sair educadamente. Eu acho que é o suficiente. Você não vê que tem crianças por aí? Anakin diz para a confusão das garotas sem incluir Shaq. Ok, posso ver que estou atrapalhando alguma coisa e parece que Skywalker aqui parece discordar da minha presença. Shaq finge ter pena ou simpatia para que ela possa ficar. Sendo a mais velha, a Yayla assume o controle de Anakin e permite isso. Sim, você pode ficar. Bem, não ficarei muito incomodado com a estadia dela, desde que ela não tente nada engraçado. Anakin estava ciente de que Shaq poderia tentar algo suspeito, mas não se importou muito, considerando seu comportamento isolacionista. Certamente ser tão fechado afeta seu estado de espírito e sua capacidade de pensar. Sem falar no impacto emocional que isso poderia ter, no final das contas sempre há exceções à regra e ela claramente era uma, então pode não precisar de um relacionamento próximo com ninguém. Padawan Skywalker, por que você não treina comigo? Eu gostaria de testar minhas habilidades contra uma forma que não consigo testar com tanta frequência. Shaq oferece. Anakin aceita a oferta. Claro, não me importo de provar que sou melhor em combate. Não deixando espaço para mais brincadeiras, ele mergulha usando a forma 7ª aperfeiçoada que Mace havia criado. A Yayla, tendo visto essa luta, continuaria assistindo enquanto Ahsoka voltaria para seu canto e praticaria o básico, porque Anakin estava inflexível em que ela se tornasse perfeita até mesmo nisso. Enquanto Barriz não tinha quase nada para fazer, voltou à meditação. Barriz pensou secretamente consigo mesma. Sim, pontuação. Com Mestre aqui para distrair Anakin, ele e a Yayla não estariam mais próximos um do outro? Ela conquistou sua vitória por menor que fosse. Hoje nos reunimos aqui para testar se Padawan Skywalker tem ou não a capacidade de se tornar um Cavaleiro Jedi. Quando em um ambiente oficial foi aqui que Qui-Gon e Mace não conseguiram determinar se ele passaria ou não. Não importava o que dissessem ou relatassem, agora cabia aos outros mestres do conselho. Não podem ser tendenciosos agora, poderiam. Na verdade, uma audiência foi acumulada devido a algumas das infâmias que Anakin construiu dentro e fora do templo. Havia muitos interessados aqui em ver o progresso de um prodígio muito grande, estranho em seu desenvolvimento. Seus métodos e intelecto grandes o suficiente para ajudar a construir um negócio e premeditação para ajudar uma rebelião de escravos que de alguma forma o colocou no trono. Muitas pessoas olham para Anakin e veem alguém com grande talento ou grande fortuna e sorte. Na verdade, todos os membros do conselho que poderiam estar presentes estavam presentes. É claro que Qui-Gon e Mace estavam aqui não apenas para confirmar totalmente seus próprios julgamentos e colocar de lado suas próprias reservas, mas também para participar do teste. Todos aqui reunidos hoje pediram para ver do que os Jedi são capazes através dos esforços e façanhas de um de nossos membros recentemente ingressados. O mais jovem e talvez o mais talentoso deverá realizar alguns testes hoje para avaliar seu desempenho. Um locutor Jedi disse, não um dos mestres ou alguém conhecido. Isso foi feito para divertir seus convidados, mas também se tornaria um exemplo do que os Jedi são capazes. Parte do que foi sugerido aqui hoje foi ligeiramente manipulado por Palpatine por causa de seu interesse no jovem Skywalker, mas ele também queria ver seu progresso em outras coisas. Quão bem o desempenho do suposto escolhido. Outros membros do Senado também aproveitaram a oportunidade para ver uma pessoa de grande interesse no seu atual clima político. Alguns de seus motivos eram entre benevolentes ou malévolos.
Sendo transmitido para todos, Palpatine queria que o mundo visse o poder que alguém sensível à força poderia possuir, mas também queria pressionar a criança. Isso foi na esperança de que isso fizesse escorregar e recorrer ao uso do lado negro da força involuntariamente. Pelo que Palpatine entende atualmente é que o menino está aprendendo com dois mestres Mace Windu e Qui-Gon. Pouco ortodoxo na prática, mas isso só abriu oportunidades ainda maiores para Palpatine. Se ao menos Anakin fosse realmente uma criança, alguém sem experiência, sem maturidade ou mesmo sem o simples conhecimento que possuía da insidiosidade de Palpatine. Entre os espectadores, além dos habituais mestres Jedi e Palpatine, estavam Ayla, Ahsoka e Barris sentados em seu próprio grupo. Olhando ao redor, as pessoas também seriam capazes de identificar muitos Jedi espalhados ao longo deste evento. Outro fator a considerar entre a multidão foi que alguns magnatas dos negócios e outras figuras políticas estiveram aqui para assistir ao evento. Por que isso teve que se tornar um espetáculo? Anakin era contra tal exibição, especialmente quando isso realmente não o ajudava a ganhar nada. Na verdade, ele estava fervendo por dentro porque Sidious tinha feito isso porque agora ele não conseguiria receber nenhum dinheiro. O lado mais ganancioso de si mesmo queria cada centavo metafórico, mas seria impossível monetizar para si mesmo, já que qualquer coisa feita a partir da visualização irá para o Senado e ou para os Jedi, dividido igualmente a meio caminho, pelo menos entre os dois. O que esse evento levaria supostamente seria a República ganhar ainda mais confiança do Senado e dos Jedi, mas só teria o efeito oposto para os Jedi. Embora temporariamente os Jedi possam aumentar sua reputação, outros podem começar a ver e talvez até temer o poder que os Jedi exercem, mas a Ordem não veria isso. Isso é exatamente o que Palpatine espera e planejou. Senhoras, senhores e todos os intermediários, apresento a vocês nossa estrela para este evento. O locutor Jedi apresenta Anakin Skywalker, Jedi Padawan. A multidão não explode em aplausos, exceto aqueles que são jovens na plateia e aqueles que eram muito próximos de Anakin. A maioria dos Jedi mais velhos, mais doutrinados ou, em geral, não tão interessados neste evento, apenas aplaudiram por instinto com algumas palmas. Outras figuras políticas e econômicas seguiram o exemplo numa abordagem mais calma ao tema. E agora para o nosso primeiro evento. O locutor disse: o teste de habilidade. Capítulo 73, Cavalaria 3. Agora que tudo estava preparado e Anakin apresentado à multidão, para quem quer que estivesse assistindo na República, eles poderiam começar oficialmente. E agora para o nosso primeiro evento. O locutor disse: o teste de habilidade. A prova de habilidade foi uma das provas mais antigas da bateria de testes preferida pela Ordem. Embora o teste consistisse em inúmeras demonstrações da técnica do sabre de luz, a principal coisa que o mestre de batalha procurava ao julgar um cavaleiro em potencial era sua capacidade de evitar distrações por meio da autodisciplina. Entrando na arena preparada, Anakin agora está sendo mostrado à galáxia. Todos ficaram quietos para ouvir o que o locutor tinha a dizer. Os Jedi normalmente não fazem isso e na verdade não conduzem testes como esse todos juntos. O locutor continuou a dar algumas curiosidades. Antes de sua formalização, o julgamento consistia em feitos acrobáticos, ao usar a força para levitar objetos em meio a tempestades. Será realizada uma avaliação em 3 partes abordando desafios físicos, mentais e de combate. Os desafios físicos padrão incluíam testes de escalada, altura, resistência, fuga e salto. Os desafios mentais que se seguiram testaram a habilidade com levitação, um segundo teste de resistência, coação e reflexão. Anakin então completaria os desafios físicos e mentais facilmente, visto que não havia muitas forças opostas contra ele. A última parte do julgamento exigia que o aluno enfrentasse algum tipo de adversário, embora o indivíduo ou indivíduos que enfrentava variassem em espécie ou lealdade, e pudessem ser feitos de carne e osso ou um simulacro inteligente criado a partir de dados arquivados. Os testes de conflito, duelo e da mente calma colocaram os padavans contra droides, outros estudantes, o mestre de batalha do templo ou mesmo o grão-mestre, e sobreviveram a seus ataques. Que desempenho! O jovem Padawan Skywalker conseguiu passar facilmente pelas 2 primeiras partes do teste de habilidades, mas agora ele terá que competir contra outro Jedi. O locutor Jedi disse e continuou: ele irá contra um mestre de batalha? Ele mesmo irá contra o grande mestre? Yoda fala aqui substituindo seu locutor. Padawan Skywalker enfrenta um oponente que você deve. 2 oponentes principais você enfrentará hoje, mas primeiro você enfrentará outros Padavans. Anakin recebeu um sabre de luz de treinamento porque ele enfrentaria vários supostos inimigos mais jovens que ele, aqueles que seriam considerados seus pares. Mas mesmo que suas idades sejam quase iguais ou exatamente assim, isso não significa que fossem pares para ele. Portanto, um duelo individual seria considerado injusto. Depois de alinhar todos, Anakin estava do lado oposto. Os outros Padavans também estavam em seu próprio canto antes do início da luta, entre eles estavam alguns Padavans aleatórios, não muito conhecidos em sua memória. Começar. Yoda ligou porque precisava ser o supervisor dessa luta. A luta não durou muito porque Anakin foi capaz de superá-los facilmente, mas considerando que eles eram apenas estudantes Jedi normais, faz sentido. Você derrotou seus colegas. Enfrente o mestre de batalha agora, você deve. Yoda disse quando seu primeiro oponente se deu a conhecer saltando na arena. Foi o mestre Jedi Sindralig. Padawan Skywalker, espero que você me impressione. Sindralig disse. Anakin responde: eu também espero que sim.
Tendo conhecido todos os candidatos que enfrentaria, no topo da lista estava Sindralig, o atual mestre de batalha. Anakin aprendeu uma ou duas coisas com ele quando se tratava de combate de sabre. Ele sucedeu Dooku, que era conhecido por ser um excelente dualista. Então essa luta deveria ser divertida. Desta vez Anakin não estava usando um sabre de treino e Sindralig também não. Ambos acenderam seus sabres, preparando-se para enfrentar um ao outro. Nenhuma ordem foi dada para começar e eles seguiram em frente. Anakin estava usando o estilo característico que Massi havia passado para ele, já que sem dúvida outros poderiam aprender uma ou duas coisas se observassem de perto. Dralig foi instruído pelo próprio Yoda e seria um oponente formidável. Eles trocam seus primeiros ataques testando as águas. Os movimentos de Dralig eram rápidos, muito rápidos que a cada golpe Anakin teria dificuldade em acompanhar se não estivesse preparado ou não tivesse habilidades para superar seu oponente. Anakin queria fazer uma exibição, pois mesmo que ele não ganhasse nenhum dinheiro direto com isso, pelo menos o faria indiretamente. Dralig desenvolveu seu próprio estilo único de combate com sabre de luz, recorrendo à força para aumentar sua velocidade e contando com movimentos não convencionais e imprevisíveis. Dralig dominou todas as 7 formas de combate com sabre de luz e sua compreensão e conhecimento de cada forma foram excelentes o suficiente para que ele fosse considerado instrutor de sabre de luz mais prolífico do templo, perdendo apenas para o próprio Yoda. Isso não representou um grande problema para Anakin, já que ele também havia treinado extensivamente com outras formas. Na verdade, um 8º formulário especial estava em andamento, mas está incompleto por enquanto. O duelo entre os dois dura um pouco porque embora Anakin no geral seja mais forte, o mestre de batalha ainda tem mais experiência do que ele, fazendo com que a batalha dure mais. Mesmo assim, Anakin queria testar a 7ª forma, mesmo quando não provocasse seu oponente. Depois de um tempo, Yoda gritou: "É suficiente." A batalha terminou, ou melhor, terminou em empate entre os dois, e o próximo oponente de Anakin irá testá-lo. Dralig sai da arena e quem é o próximo não é conhecido pela multidão, mas Anakin pode ver o futuro com uma capacidade muito maior, mesmo depois de aprender ou mais como copiar a habilidade única de pontos de ruptura que Massi tinha. Foi o próprio Yoda. "Oponente eu serei, teste sua habilidade por mim mesmo, vou ver." Yoda disse enquanto todos rugiam de excitação ao ver o ilustre grande mestre em combate. Anakin faz uma reverência respeitosa sabendo que embora ele possa ser capaz de matar Yoda se quiser, ele não será capaz de vencê-lo até a submissão. É sempre mais difícil nocautear seu inimigo do que matá-lo, porque o controle não é um fator importante em situações como essa. A estrutura diminuta de Yoda não deve ser tomada pelo valor nominal. A força ainda pode permitir que aqueles, mesmo sendo mais velhos, se tornem fortes o suficiente para derrotar aqueles que podem ter mais energia e são mais jovens do que eles. Um sabre de luz verde é emitido por Yoda enquanto Anakin acende seu sabre de luz azul novamente, sem a intenção de usar os dois ainda. Novamente, nenhum sinal foi dado e os dois estavam lutando com Yoda sendo muito ágil pulando e trocando golpes com Anakin, mas se alguém conseguisse ver eles identificariam que Yoda na maioria das vezes perderia nesses momentos. A força e velocidade de Anakin eram maiores e mesmo Yoda sendo mais habilidoso e experiente ele não conseguiria vencer Anakin em um duelo como esse. Então Yoda mudou a maneira como ele luta contra Anakin, recorrendo a manter distância o máximo possível. Nessas batalhas, nenhum dos participantes deve usar habilidades da força, como telecinesia, mas é permitido fortalecer seu próprio corpo. Outro golpe é trocado entre os dois e esse duelo se torna mais uma luta prolongada entre os dois. Depois de um tempo, Anakin foi derrotado, mas o duelo entre os dois quase terminou empatado. Isso só mostrou a Anakin que ele ainda não estava preparado ou pronto para coisas como essa, mas sabia que com o tempo só iria melhorar. Uau! Que incrível demonstração de habilidade! O locutor expressou o pensamento de todos na multidão e possivelmente do público, não que a maioria deles soubesse alguma coisa quando se tratava de combate com sabre de luz. Dentro da arena, Anakin estava se curvando para Yoda em sinal de respeito. "Mestre Yoda, acho que poderia ter você lá." Rindo um pouco, Yoda respondeu: "Quase você fez." Enquanto todos terminassem seus próprios pensamentos e a multidão se acalmasse, o próximo julgamento começaria. Anakin não precisou completar a prova de coragem, pois já havia demonstrado tais qualidades antes. Com ele saindo do templo há muito tempo para ajudar o escravo de Tatooine, que mostrou sua coragem mesmo que fosse contra a vontade da ordem. Ou seria necessário apenas ver como ele se saiu em Tatooine enfrentando um usuário do lado negro e capturando-o com sucesso. Infelizmente, eles não tinham visto seu prisioneiro desde então, mas os Jedi estavam à caça de John Doe. A prova da carne foi o teste mais penoso realizado no templo. Envolvendo a superação do aprendiz de grande dor física, sofrimento ou perda, o teste às vezes resultava em morte ou desmembramento. Ao longo da história, o julgamento era conhecido por envolver alguma forma de derramamento de sangue. O locutor começou novamente. O julgamento da carne. Nem todos sabiam exatamente o que era isso, mas partindo do nome em si, eles deveriam ser capazes de dizer o que isso envolve. O que os Jedi prepararam para mim aqui. Anakin não teria a mão decepada para completar este julgamento. Ele viu uma tendência com o Conselho Superior decidindo usar os julgamentos da antiga Ordem Jedi aqui, e dado que isso não ia contra eles ou seu código, eles aceitaram essa proposta. Isso significa que agora Anakin tem que lidar com as consequências sabendo muito bem que talvez nunca mais façam algo assim. O jovem Padawan Skywalker deve agora passar neste teste, mas tenho certeza, pelas expressões de todos, que a maioria não sabe o que isso implica exatamente. Também tenho certeza de que aqueles que estão assistindo a partir de um dispositivo também não saberão deste teste. O locutor disse. Decidindo dar uma breve aula de história, o locutor continuou.
No auge da Era Pildea, a Ordem submeteu seus aprendizes a uma explosão de energia aplicada diretamente na pele, conhecida como a queima. Embora esse tipo de tortura tenha sido abandonado pela Ordem, cicatrizes de batalha foram aceitas como passagem durante o novo Guerra City. Hoje, Skywalker terá que passar pelo incêndio assim como os de antigamente passaram. Esses bastardos são bastante sádicos, não são? Anakin pensou consigo mesmo, furioso, mas não muito preocupado com isso, considerando que já se acostumou com a dor antes. Um exemplo é como ele passou por aquela cirurgia sem nenhum medicamento para ajudá-lo e apenas com sua força de vontade. Hoje não iremos para o mesmo que os antigos fizeram, mas teremos consequências semelhantes. O locutor continuou. A queima foi o nome dado a uma forma de tortura que consistia no uso repetido de um blaster, ajustado em baixa potência, para queimar lentamente a carne do corpo de um indivíduo até os ossos. Então o processo começou, mas como Anakin tem defesas naturais tão altas contra a maioria das armas por causa de seu nanozui, ele teve que desativá-lo por um tempo. O que eles planejaram seria usado especificamente para queimá-lo vivo de certa forma. Não muito diferente do que aconteceu com o Vader original, mas aqui seria apenas um calor intenso destinado a deixá-lo inconsciente. Se Anakin conseguir passar neste teste, ele estará um passo mais perto de se tornar um cavaleiro. Tendo obtido uma compreensão inicial do dispositivo, Anakin decide que não desligará seu nanozui, pois isso poderia ajudá-lo. Ninguém sabe da capacidade total de seu traje, então ele usaria isso ao máximo para enganar o sistema. Afinal, quem gosta de dor, mas pelo menos teria que representá-la? Tendo sido colocado no micro-ondas, ele quer dizer cápsula de aquecimento, Anakin começa a sentir o calor enquanto todos os outros que queriam sintonizar o observavam queimar. Que grande entretenimento! Anakin pensou consigo mesmo. A multidão assistiu com expectativa e algumas das pessoas mais sádicas gostaram do show, sem saber que Anakin não sentia nenhuma dor e estava bastante aconchegado e confortável. Ele não queria preocupar ninguém com o que estava passando, mas começou a gritar bem alto. Filho de um macaco! Anakin gritou enquanto entrelaçava sua voz com dor, ao mesmo tempo em que tentava mantê-la amigável para PG, enquanto pensava. Quem deixaria seus filhos assistirem isso? Melhor prevenir do que remediar, não quero traumatizar ninguém. Mães pais. Anakin gritou mais uma vez. Barba de Merlin. Ao se aproximar do fim, Anakin decidiu lançar algo que a maioria não pensaria muito. Você é um mago, ele disse com sotaque, mas com um pouco de dor fingida. Anakin também poderia adivinhar o que Palpatine estava pensando, algo parecido com sim sim, os Jedi estão criando sua destruição, ou algo assim. Depois que tudo acabou, a maioria das pessoas não ficou tão preocupada, mas as garotas com quem Anakin frequentava ficaram muito preocupadas com sua segurança. Eles não sabiam sobre as capacidades totais de seu nanozui mesmo que soubessem. Suspirando internamente, Anakin pensa consigo mesmo. Bem, posso tranquilizá-los mais tarde. Não que ele se importasse muito com como exatamente eles se sentiriam, já que esses sentimentos não eram dele, mas seria negligência da parte dele ignorá-los. Ótimo! Nosso jovem herói parece estar bem, o que significa que o próximo julgamento começará. O locutor disse e parecia que estava começando a virar algum tipo de esporte. A maioria dos políticos e magnatas dos negócios ficaram bastante surpresos ao ver as capacidades que um Jedi, que nenhum sensitivo à força poderia ter. Em particular, eles ficaram surpresos com Anakin, mas não havia muito que pudessem fazer agora. Muito provavelmente nem depois também. A prova do espírito. O locutor anima a multidão e quem assiste. O dinheiro que eles ganhavam era bastante através de receitas publicitárias e coisas do gênero. Capítulo 74. Cavalaria 4. A prova do espírito. Para passar na prova do espírito, os aprendizes tinham que olhar profundamente para dentro de suas almas, em uma busca de autodescoberta. Este teste foi projetado para colocar um cavaleiro em potencial contra seu inimigo mais perigoso, a escuridão dentro de si. Embora Anakin soubesse de sua escuridão, mas não tivesse sido realmente confrontado sobre isso, ele considerou isso um sinal de que tinha controle sobre ela. Em Ilum ele se deparou com os dois lados das versões extremas de si mesmo, um totalmente dedicado à luz e o outro, totalmente dedicado ao escuro. Esse processo seria pessoal, então eles não poderiam transmitir algo assim. Anakin não gostaria de fazer isso, mas felizmente ele estaria apenas entrando em um estado meditativo para completar este teste. De qualquer forma, é isso que ou como geralmente é feito. Tenho medo de informar a multidão que enquanto o julgamento do espírito estiver sendo realizado, não haverá muita ação para ver. O locutor continuou. Na verdade, pode levar algumas horas para ser concluído, dependendo do Padawan em questão. Então, por enquanto, vou contar o que acontecerá ao lado dos Jedi por aqui, para ver suas opiniões e as opiniões de outras pessoas na multidão sobre o que aconteceu. O locutor disse. É claro que não faremos apenas entrevistas, mas organizaremos vários shows para entreter as pessoas enquanto nosso protagonista deste evento passa por seu quarto julgamento. O locutor terminou aqui. Os detalhes ultrapessoais do teste são aqueles que nem mesmo o Conselho Superior ousa editar. Um Padawan deve escrever o roteiro do que acontecerá na jornada. Por causa dos perigos dessa meditação profunda, o mestre estava sempre presente para ajudar a guiar o aluno de volta depois que ele o empurrasse para onde menos desejava ir em seus pensamentos. O pior que pode acontecer após uma tentativa fracassada é acordar da meditação gritando e mentalmente abalado. Anakin estava sentado sob os holofotes, mas por enquanto as câmeras não estariam voltadas para ele, ou pelo menos não estariam focando nele enquanto ele deveria meditar. Enquanto medita, em vez de encontrar demônios escondidos dentro de si, o que ele descobre é uma ligação estranha, uma conexão entre ele e Ayla.
Por outro lado, ele é rapidamente afastado disso por causa de outra atração vinda de dentro em direção a outra direção. Isso o leva a descobrir pontos de ruptura dentro de si, mostrando múltiplas versões ou cronogramas de eventos que poderiam acontecer e um deles o mostrou sendo atacado. A figura que lhe foi revelada era do lado negro, isso ele conseguia perceber. Suas características, entretanto, estavam faltando e ele só podia ver que era algum tipo de homem. Tudo nele estava distorcido ao extremo. Bem, acho que os eventos que acontecerão na próxima hora serão interessantes. Anakin pensou consigo mesmo. Enquanto isso, no meio da multidão de espectadores, as 3 garotas que se tornaram próximas de Anakin durante sua estada aqui como Jedi estavam conversando entre si. As pessoas ao fundo também discutiam várias coisas. Os magnatas dos negócios, os políticos e até mesmo os Jedi, de jovens e velhos, pareciam estar se divertindo. Quando o Annie terminará? Ahsoka disse aos outros 2 do pequeno grupo. Bem, nesse ritmo ele poderia continuar por mais 1 hora simplesmente porque precisa meditar. Ayla falou tendo autoridade sobre os 3 devido à diferença de idade e posição. Acho que ele terminará mais rápido. Barris não responde a ninguém em particular, mas o que ela realmente estava fazendo era direcionar isso para Ayla, na tentativa de provar que apoia Anakin mais do que ela. Infantil, mas transmite seu ponto de vista. Ayla não ignora sua suposta competição, mas ela não acha que teria alguma. Considerando que ela era obviamente a melhor escolha, é claro, mas por que esses 2 Jedi, que são conhecidos por serem contra coisas como essa, mostrariam esse tipo de comportamento? Eles não sabem, mas é sutil o suficiente para que uma troca aconteça entre os 2 enquanto Ahsoka não percebe. Enquanto os 3 conversavam, passando para outras 2 pessoas que também discutiam algumas coisas. Esses 2 são os mestres Jedi Qui-Gon Jinn e Mace Windu. O que você acha? Mace perguntou. O que eu acho do quê? Qui-Gon respondeu com uma pergunta. Como está nosso jovem aprendiz até agora? Mace respondeu com uma resposta esclarecida. Cantarolando para si mesmo antes de continuar, Qui-Gon diz. O seu desempenho até agora tem sido muito bom, excelente, se não perfeito na sua abordagem. Qui-Gon diz pensativo. Ele quase foi páreo para o mestre Yoda, o garoto é definitivamente incrível. Mace fala sobre as proezas de Anakin com os sabres de luz. Você o ensinou bem, mestre Windu. Elogios de Qui-Gon. Bem, acredito que nós 2 o ensinamos bem. Mace responde. Qui-Gon apenas acena com a cabeça para este comentário antes de continuar. Voltando ao assunto se acredito ou não que Anakin fez um bom trabalho, eu diria que sim. Na minha opinião, ele ainda poderia trabalhar em algumas coisas, mas parece que ele nos superou em grande parte. Mace também pensa da mesma forma e responde. Sim, esse é um bom resumo de como me sinto sobre o assunto. Mais uma vez, enquanto esses 2 mestres Jedi estavam conversando sobre o evento atual, Palpatine também estava pensando em seus próprios pensamentos. Seus próprios planos, ações e sua situação atual de ter que entreter as pessoas ao seu redor. Políticos e empresas estúpidos tentando entrar no meu esquema. Palpatine esteve aqui durante todo o evento catalogando o progresso de Anakin e ficou agradavelmente surpreso com o talento dos meninos. Ele definitivamente será um bom aprendiz Sith. Palpatine pensou consigo mesmo enquanto olhava intensamente para a forma meditativa de Anakin. De vez em quando ele ficava incomodado, mas dentro da força ele estava tentando entrar, para ver se conseguia reunir alguma leitura sobre o progresso atual dos meninos na prova do espírito. Ele estava procurando uma maneira de se infiltrar e talvez influenciar um pouco mais o garoto. Ele já criou razão suficiente, por que não tentar criar mais? Palpatine não duvida de suas decisões e provavelmente seguiria em frente com seu plano de colocar Anakin totalmente sob suas asas metafóricas. Supremo Chanceler, eu esperava me encontrar com você e alguém estava falando com ele porque ele precisava de sua concentração total em outra tarefa. Palpatine precisava realizar várias tarefas ao mesmo tempo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Também dado que os Jedi estão lá, ele não seria capaz de fazer nenhum progresso, pois poderia alertá-los sobre sua presença. Não que eles fossem capazes de realmente encontrá-lo, dada a sua capacidade de manobrar em torno deles por tanto tempo. Sim, sim. Lamento informar, mas estou muito ocupado no momento. Agora, se você puder me deixar em paz. Palpatine respondeu com sua melhor voz diplomática. Oh, porque bem, claro, Supremo Chanceler, eu nunca interferiria em seus negócios. O estranho aleatório disse interpretando corretamente que Palpatine queria ficar sozinho agora. Aproximadamente 15 minutos se passaram e todos ainda estavam relativamente envolvidos no evento. A maioria já estava fazendo suas próprias coisas, esperando Anakin acordar de seu sono, mas o que todos não sabiam era que ele já havia terminado. Na verdade, ele nem tinha começado porque nunca precisou, mas ninguém mais saberia disso. Ele deveria basicamente registrar o que havia acontecido e depois passar para alguém avaliar seu desempenho. Um método tão básico de classificação, mas pelo menos respeita a privacidade de um indivíduo. Ok, realmente não respeitava quando uma pessoa era forçada a relembrar e até mesmo explicar em detalhes o que havia acontecido com ela para alguém acima de sua posição. Pelo menos os Jedi tentaram, eu acho. A experiência de Anakin em Ilum explicaria esse julgamento, mas ele não sabia como explicar a eles o que havia acontecido. Ele poderia mentir, como ia fazer agora, mas queria, pelo menos naquele momento, manter isso em segredo porque envolvia outras coisas. Ele não estava pensando nessa consequência porque ficou ganancioso mais uma vez, o que levou ao seu problema atual. Pelo menos não era como se ele não fosse capaz de fabricar algo para o Alto Conselho Jedi. Anakin finge sair de seu estado meditativo e todos ficam confusos porque a linha do tempo projetada deveria durar pelo menos 1 hora. Ele começa a escrever no caderno fornecido sobre algum evento de visão da força fabricado e roubou a visão original. Ao fazer isso, ele não estaria realmente mentindo quando dissesse que essa é a sua visão. Depois disso, o próximo julgamento começaria agora. Senhoras, pessoal, senhores e tudo mais, finalmente chegamos ao evento final. O final. O locutor diz.
O quinto teste conhecido como teste do Insight. O locutor continuou. A prova do Insight foi o último teste oferecido como parte das provas da cavalaria. Instalado no programa Trials depois de notar que, embora um Jedi pudesse derrubar um Sith, eles poderiam ser desfeitos por ladrões comuns, este teste ajudou um Jedi a ver o que realmente estava diante de seus olhos através do uso da força. O jovem Padawan Skywalker terá que ver através das ilusões, avaliando a verdadeira personalidade de um indivíduo. O locutor ainda estava falando. Para completar o teste, os Padawans foram proibidos de revisar qualquer um dos possíveis quebra-cabeças nos arquivos Jedi. Tal vantagem tornaria o teste discutível. Através dos Jedi de antigamente, o julgamento pode exigir que um Padawan analise e decifre os altos enigmas de Dvarti, ou decodifique textos quebrados em arquivos espalhados. Às vezes, um campo de pedra seria colocado no chão da Câmara de Julgamentos e um Padawan iria ser forçado a localizar o único grão de areia entre ele. O locutor terminou com hoje para entretenimento e diversão das pessoas. Padawan Skywalker completará todas as versões deste teste. Anakin enfrentou o primeiro teste onde ele teria que analisar e decifrar um quebra-cabeça, mas não um dos altos enigmas de Dvarti, mas através do esforço combinado do Alto Conselho Jedi e de alguns outros mestres Jedi, um quebra-cabeça adequado foi criado. Depois de concluir isso, Anakin passaria para o próximo teste, que exigiria que ele decodificasse alguns textos quebrados espalhados em alguns arquivos. Ele também concluiria isso dentro de um prazo rápido e, ao mesmo tempo, manteria o interesse do público, especialmente porque o último teste determinaria se ele poderia avançar na classificação e se tornar o mais jovem cavaleiro Jedi na história da Ordem Jedi. O locutor continuava seu trabalho muito bem. Agora nosso herói terá que entrar em seu teste final, onde um campo de pedras foi colocado diante dele. Entre todo esse campo, ele deverá localizar o único grão de areia entre elas. Anakin pensou consigo mesmo. Esses antigos métodos de julgamento Jedi são outra coisa, na verdade, porque os Jedi atuais ainda mantêm a tradição dos julgamentos. Para Anakin, o Alto Conselho Jedi queria vasculhar seus registros para criar algo para testá-lo, e eles decidiram modificar os métodos antigos. Considerando tudo sobre Anakin, seus traços, suas habilidades e sua genialidade acima de seus pares e até mesmo daqueles mais velhos que ele, eles tinham que fazer alguma coisa. Os Jedi não podiam ignorar sua rápida ascensão. Agora, para acabar com essa situação chata, vamos esperar até que o misterioso atacante apareça. Dentro da força, Anakin sabia que estava chegando o momento em que descobriria a identidade do atacante em sua visão. Um minuto se passou e ele já havia identificado o grão de areia, mas esperava intencionalmente o que aconteceria a seguir. Sabendo que era a hora certa, Anakin deu um passo à frente na direção do grão de areia. Do nada, uma escuridão devoradora irrompe por um lado da sala indo diretamente em sua direção, mas Anakin se esquiva para ver a monstruosidade. É John Doe. Anakin pensou consigo mesmo, já que mal conseguia distinguir a assinatura da força. Depois que o transformado John Doe fez sua entrada, a sala explodiu em caos e a transmissão deveria ser interrompida, mas Palpatine tinha seus próprios planos em prática. Algumas outras pessoas semelhantes em seu estado transformado seguiram John Doe atacando qualquer um que pudessem ver. Parece que John Doe era o único que ainda tinha alguma aparência de sanidade. Os Jedi tinham as coisas sob controle, mas parecia que as pessoas estavam sendo impedidas de se aproximar dele. Palpatine com certeza sabe como tornar isso dramático. Anakin pensou consigo mesmo. Skywalker, a voz de John Doe tornou-se mais macabra e demoníaca, combinando com sua nova aparência. Acho que nunca te chamei pelo seu nome verdadeiro. Enquanto tudo estava caótico, Anakin poderia aproveitar esse tempo para falar com o cara. Acredito que John Doe pode ser mais apropriado para sua situação agora mais do que nunca. Skywalker, John Doe apenas continuou com sua voz lenta antes de saltar em sua direção com seu sabre de luz vermelho aceso e totalmente pronto para queimá-lo. Anakin dá alguns passos para trás para se esquivar do golpe antes de acender seus próprios sabres de luz, e com apenas um ativado, ele deseja assumir uma posição mais defensiva por enquanto. Capítulo 75. Cavalaria 5. Anakin e John Doe continuaram indo e voltando enquanto o caos ao seu redor continuava. Infelizmente não parecia que John Doe estava disposto a lutar em uma batalha voluntária, mas isso não importa porque Anakin já derrubou seu oponente antes, então ele deveria ser capaz de fazê-lo novamente. Só pode ser um pouco mais difícil porque da última vez John Doe estava mais fraco. Não só isso, mas Anakin tinha vantagem porque estava escondido. Desta vez ele não tem esse luxo, mas se tivesse que recuar, ele iria de boa vontade. Não há razão para arriscar sua vida em uma batalha até a morte com um indivíduo claramente distorcido. Sem dúvida apenas um fantoche para Palpatine executar seus planos. John Doe foi bastante imprudente em seu ataque. Você fez isso comigo. Ele estava começando a culpar Anakin pelo que havia acontecido com ele. Tecnicamente, ele está certo, considerando que poderia simplesmente tê-lo matado, mas isso não teria servido aos seus planos. Delirantemente louco, John Doe continuou seu ataque agressivo e implacável a Anakin, mas foi incapaz de fazer muita coisa, mas estava lentamente se queimando. Anakin também podia sentir isso. John Doe estava morrendo de dentro para fora e não era por causa do veneno. Foi por causa do que quer que Sidious tenha feito com ele para lhe dar tanto poder. Muitas aberrações da natureza mutantes e aberrantes continuaram a chegar à área enquanto a multidão era lentamente evacuada junto com outros Jedi garantindo sua segurança, enquanto Anakin estava preso lá dentro. Pelo menos eles estão tentando. Anakin pensou consigo mesmo fazendo duas coisas simultaneamente. Um deles fica de olho no que está ao seu redor, no que os outros estão fazendo, no progresso deles na eliminação dos Goa'uld e em si mesmo enfrentando o que parece ser o chefe. Você está prestando atenção em mim.
Um golpe bastante cruel atingiu o sabre de luz de Anakin, mas ele defendeu o golpe. Sua constante atitude defensiva e bastante indiferente parecia irritar ainda mais a fera. Isso alimentou ainda mais o lado negro de Jon Doi, o que acelerou sua deterioração, mas fortaleceu suas capacidades físicas, tornando cada vez mais difícil ficar na defensiva em relação à situação. Mas Jon não foi o único a ser fortalecido, assim como Anakin por causa do uso do formulário 7º. Confiar nas próprias emoções para alimentar o seu poder, mas também naqueles contra quem você está, voltando-se verdadeiramente contra si mesmos. Bem, um amálgama da pessoa contra quem eles estão lutando e das emoções que os alimentaram de volta ao caos. Continue a me atacar e isso será sua ruína. Anakin disse ao seu oponente enquanto eles continuavam a trocar golpes com Anakin vencendo todos eles. Não, devo me vingar e me absolver dos meus pecados. Jon continuou com sua voz mutante e macabra. Que assim seja. Anakin decidiu não falar mais, ele já havia dado uma chance ao outro, mas parecia que não conseguia ver o grande Monte Tai. Espere, acabei de me transformar em um jovem mestre ali mesmo. Não que Anakin não fosse, porque tecnicamente ele é. Eles continuaram fazendo isso pelo que pareceriam horas e horas, mas na verdade o que estava acontecendo foi trocado em cerca de 1 minuto. É o que acontece em situações muito estressantes. A adrenalina entra em ação para aumentar as chances de sobrevivência. Mas havia algo em Jon que não gritava sobrevivência. Na verdade, todo o seu eu distorcido clamava por ajuda e ao mesmo tempo, repelia exatamente aquilo que estava tentando ajudá-lo. Anakin não foi tão gentil em fazer isso, mas estava disposto a tentar subjugá-lo, e é por isso que demorou um pouco. Ele nunca teve a intenção de matar o homem, mas se for forçado, poderá muito bem executá-lo. Morrer. Seus gritos estavam ficando mais altos, altos o suficiente para anular qualquer outro ruído nas proximidades imediatas. Isso teve um impacto em Anakin, pois mesmo estando protegido seu Nanozui não foi construído com a ideia de que ele seria atacado com som. Especificamente sons aprimorados pela força, e isso não poderia fazer muito. Agora temporariamente ligeiramente surdo, Anakin teve que confiar em seus outros sentidos. Seus olhos eram uma ferramenta e tanto quando se tratava disso, considerando todas as outras habilidades que ele pode alternar, mas seus olhos também são limitados. O olho humano pode fazer muito, especialmente quando se trata de homens, devido às diferenças evolutivas, a visão cinética dos homens humanos era muito maior. É claro que a natureza era imparcial quando se tratava de gênero e também dava às mulheres a devida diligência. Eles conseguiram ver mais cores ou tiveram mais facilidade em diferenciar essas coisas. Morra, morra, morra. Jon continuou tentando desorientar Anakin, mas agora que havia entendido essa tática, ele aplicou contramedidas e decidiu que já era o suficiente. O que Anakin esqueceu neste momento, entretanto, foi que todos ainda estavam sendo transmitidos, alguns, se não a maioria, chamariam isso de descuido, mas Sidious fez isso de propósito, semeando as sementes da dúvida. Anakin indo para a morte metafórica não mata Jon, mas decide cortar seus braços e pernas, não muito diferente do que o Anakin original teria passado. Gritando e gemendo de dor, podia-se ouvir em sua voz. Eu te amaldiçoo, Anakin Skywalker. O lado negro da força estava se reunindo sobre o homem, mas Anakin decide que seria muito perigoso simplesmente deixar o homem em paz. Você está amaldiçoado. Para o inferno você irá. O diabo será o seu nome. Ele dá seu último grito enquanto dá seu último suspiro, mas ainda havia caos ao seu redor e Anakin não teve tempo para refletir sobre a declaração de Jon. Eu nomeio você de diabo. Jon Doi tinha uma pequena surpresa na manga que transmitia uma explosão de pensamento através da força para todos os que estavam próximos, significando apenas ele mesmo. O lado negro da força, entretanto, tentou agir de acordo com as palavras de Jon e tentou se apegar a Anakin abrindo caminho em sua mente. Droga, por que eu tenho que lidar com isso agora? Só assim, as luzes de Anakin foram apagadas. Ele ficou inconsciente. Ayla estava preocupada, ela podia sentir isso. A presença maliciosa e muito corruptora do lado negro e atualmente era sentida de onde ela sentia que Anakin estava. Infinitamente preocupada, ela começou sua corrida louca tentando abrir caminho através daqueles que estavam em seu caminho. Ela ouviu algo como Anakin havia posto fim à vida da monstruosidade. Algum tipo de parasita foi lançado em direção a Anakin e se agarrou a ele. Ayla. Barriss, a jovem corajosa que ela era, veio logo atrás de Ayla, ela cresceu e se tornou mais hábil do que qualquer outra de sua idade ou mesmo em torno de sua idade. Tudo graças ao treinamento com Anakin. Surpreendentemente, a Ahsoka também parecia resistir às feras, mas ela obviamente não tinha o treinamento que as outras duas garotas mais velhas tinham e lutou um pouco mais. Na verdade, as pessoas deveriam ficar surpresas sobre como ela conseguiu escapar dos mentores Jedi que tentavam reunir os filhotes para longe da área, principalmente aqueles que eram muito jovens como a Ahsoka. Espere por mim, a Ahsoka disse. Em tempos de crise parecia que o trabalho em equipe dos três estava bastante avançado e sob imensa pressão, Ayla demonstrava grande capacidade de liderança nesta situação. O grupo finalmente conseguiu seguir em direção a Anakin, que agora estava deitado no chão inconsciente, mas estava coberto por seu Nanozui como medida defensiva. Normalmente não seria ativado quando ele ficasse inconsciente assim, mas medidas preventivas foram postas em prática só para garantir. Ele está ok? Ayla não gostava de nada médico e teve que confiar na experiência de Barriss. Barriss estava fazendo alguns diagnósticos básicos através da força. Ele está bem. Ele está apenas inconsciente e posso dizer que algum tipo de parasita se agarrou a ele. Annie vai ficar dormindo por enquanto? Apesar de não saber realmente da situação em questão, parecia que a Ahsoka tinha algum nível de inteligência acima de seus pares. Sim, Anakin precisará descansar um pouco para se recuperar. Ayla disse a eles enquanto pensava internamente.
Preciso envolver os mestres, eles podem saber algo sobre esse parasita. Dentro da Baía Médica do Templo Jedi. Droga, que sonho ou foi pesadelo? Anakin acordou em um ambiente familiar e com suas capacidades mentais aprimoradas foi facilmente capaz de saber exatamente onde estava. Mesmo que ele não tivesse isso, ele sempre poderia confiar na força, por mais que às vezes ela pudesse ser pouco confiável. Você não vai quebrar minha vontade. Anakin pensou com convicção e decidiu falar em voz alta. Você não vai quebrar minha vontade. A força respondeu de uma forma que dizia que estava arrependido e zombando dele, tentando atraí-lo para o caminho escuro que lhe foi mostrado quando foi atacado pelo parasita, decidindo que ele parou de estar aqui porque já estava farto de estar em ambientes como este em sua vida passada. Não o interprete mal, ele desfruta dos benefícios da ciência e da medicina, mas isso não significa que ele tenha que gostar. Parece que eu não poderia escapar de acabar em uma situação como esta novamente. Anakin pensou consigo mesmo enquanto começava a se mover em direção à saída antes de ser parado, exclamando: 2 homens entram ao lado de outra mulher. Ora, você olharia para isso. O estudante pródigo desperta. O orador aqui foi Massi. As pessoas com quem ele estava eram Qui-Gon e o consular Jedi Dr. High Nema. Sim, parece que sim. Anakin diz enquanto seu Nanozui estava se desmaterializando e desapareceu antes que alguém pudesse vê-lo, não que isso tivesse mais importância. Anakin foi facilmente capaz de entender o que aconteceu e as consequências de tal evento. Seu Nanozui agora estava exposto a todos. Pelo menos ninguém sabe quais são suas habilidades. Onde você pensou que estava indo? Dr. Higg perguntou com um tom de repreensão. Em nenhum lugar em particular, eu só queria voltar para o meu quarto. Anakin respondeu. Acho que não, gostaria de fazer mais alguns diagnósticos em você para ter certeza de que está bem. O Dr. Higg respondeu num tom que não deixava espaço para discussão. Ok. Anakin responde sem ter certeza de onde veio sua superproteção. Anakin, também discutimos muito, mas primeiro acho que deveria parabenizá-lo. Qui-Gon disse a Anakin quando ele foi forçado a se sentar para o doutor. Presumo que isso significa que agora sou extraoficialmente um cavaleiro Jedi? Anakin perguntou. Correto. Massi respondeu. Eu serei oficializado então? Anakin faz outra pergunta. Essa também é a suposição correta. Massi responde antes de continuar. Antes disso, gostaríamos de perguntar sobre suas experiências. Especificamente sobre aquele evento que levou à sua inconsciência e os efeitos que isso teve em você. Anakin então explicou muitas coisas sobre vários assuntos, incluindo o que havia acontecido com ele, mas com extrema cautela sobre o que deveria revelar. Por enquanto ele havia chegado à conclusão, assim como o outro alto conselho Jedi havia decidido que ele tinha um atestado de saúde limpo. No que diz respeito à força, mas a doutora Higg insistiu para que ele ficasse porque estava absolutamente apaixonada por qualquer tecnologia que ele havia criado. Um parasita, criado com o único e intencional propósito de tentar se infiltrar e corromper outra pessoa na calmaria do lado negro. Felizmente foi Anakin quem foi infectado, na verdade ele era o alvo pretendido, mas ninguém mais sabia disso. Nem mesmo o próprio Anakin, porque explodiu como uma bomba e teria afetado qualquer outra pessoa se estivessem perto o suficiente quando John Doe morreu. Anakin, depois de alguns dias, decidiu ir para a sala de treinamento que agora se tornará sua, oficialmente, ao que parece. O conselho se sentiu um pouco culpado e decidiu que ele poderia ter propriedade total sobre esta sala em particular. Não era como se eles não tivessem muitas outras áreas para treinar seus Jedi ou qualquer outra pessoa pudesse ir também, e na verdade, o quarto que Anakin basicamente fez uma base secundária em Coruscant nem tinha as melhores instalações. Praticamente tudo foi atualizado pelo próprio Anakin. Então é claro que eles não viram nenhum problema em entregá-lo, e não como se estivessem especialmente apegados a ele, de qualquer maneira. É claro que só porque ele é o dono do quarto agora, não significa que ele o manteria para sempre ou algo assim. Se ele partisse, voltaria para os Jedi. Olá pessoal. Anakin entrou tentando melhorar o humor que sentia dentro da sala. Os olhos de todos brilharam, Ayla, Ahsoka, Barris e até Shaak estavam aqui para ajudá-lo. Pelo menos foi isso que Anakin pensou narcisicamente consigo mesmo. Ayla foi a primeira a abraçá-lo, seguida por Ahsoka e também seguida pela envergonhada e um tanto hesitante Barris, mas depois de ver sua rival se prender a Anakin, ela também atacou. Neste ponto Anakin estava pensando consigo mesmo. Como eu me meti nesse problema? Mestre Shaak só teve que fazer um comentário inteligente para encobrir o alívio dela ao ver que ele estava bem. Bem, parece que toda aquela prática de sabre realmente tem essas garotas ligadas a você. Ela obviamente quis dizer mais do que isso. Anakin ainda estava surpreso que nenhuma das garotas tivesse percebido até agora. Ele poderia perdoar a inocência de Ahsoka, mas para Barris e Ayla, como elas poderiam não saber? A menos que eles estivessem fingindo ignorância. Eu estou bem. Anakin disse tentando acalmar seus estados emocionais atuais antes de continuar. Acho que todos deveriam relaxar, eu estava completamente bem. O que eu acho que todos deveriam se preocupar agora é nada. Anakin então continuou. Pareceria que todos têm algum tempo livre porque algumas aulas foram canceladas por alguns dias e quem está aqui no templo também teve uma folga por um tempo. Tenho certeza de que poderíamos usar melhor nosso tempo do que apenas ficar de mau humor com meus aparentes ferimentos. Que aliás não eram nada. Anakin continuou a tranquilizá-los, já que eles estavam em silêncio e ainda o seguravam com força. Estou um pouco preocupado, no entanto, que nem mesmo o mestre te esteja impedindo esse tipo de comportamento. Isso não é contra o código Jedi ou algo assim? Anakin pensou consigo mesmo. Seja como for, não é problema meu. Capítulo 76, Missões 1.
Tendo concluído os testes, o conselho considerou você apto para a promoção de Padawan a cavaleiro. Seus mestres fizeram a pergunta e suas capacidades responderam a isso para nós, portanto você agora é oficialmente um cavaleiro Jedi. Mas se disse, direcionado para Anakin. Anakin estava recebendo oficialmente seu novo posto de cavaleiro Jedi do conselho. As pessoas que estavam presentes eram, claro, o próprio grão-mestre, Yoda e todos os outros membros do conselho, além de Qui-Gon, que puderam ver o processo pessoalmente. Nada mais foi trocado dentro da sala, considerando que esse processo só foi feito para Anakin. Agora, um cavaleiro Jedi oficial, Anakin, tem muito mais liberdade do que os Jedi normalmente têm, mas isso não significa que eles ainda não ficariam de olho nele. Na verdade, ganhar mais liberdade pode aumentar o interesse deles em ver o progresso dele. Venha conosco, você vai. Yoda diz a Anakin antes de partir. Há algo que você precisa? Anakin pergunta. Discutiremos na sala de conferências do conselho. Juntando-se a nós estará o cavaleiro Jedi Obi-Wan Kenobi. Yoda continuou. Anakin seguiu Yoda enquanto os outros membros do conselho seguiram seu próprio caminho e os únicos que sobraram foram Mace e Shaakti. A missão para Zonama Sekot, uma missão que Anakin e Obi-Wan originais realizaram juntos seguindo a trilha deixada por outro Jedi que havia desaparecido misteriosamente. Atualmente se passaram 3 anos após o evento da invasão e Anakin tinha 12 anos biologicamente, enquanto fisicamente parecia muito mais velho. Anakin foi acompanhado por Obi-Wan no navio que ele adquiriu de Maul, a cimitarra, sendo extremamente útil, porque ele não usaria este navio, mas ele sabia que deveria mantê-lo em segredo, pelo menos por enquanto. Ele tem planos nesta próxima missão para usá-lo. A cimitarra não será mais a cimitarra e ele planeja criar algo inteiramente novo a partir de seus pedaços. Sua tecnologia será usada para se tornar incrivelmente poderosa em sua nova versão. A próxima missão que lhes foi atribuída os levou ao planeta vivo Zonama Sekot na tentativa de encontrar um cavaleiro Jedi Vergere, que havia desaparecido recentemente durante uma missão lá. Sem o conhecimento deles, Viluf Tarkin e Raiten Senaro seguiram para explorar a capacidade de Zonama Sekot de fundir rapidamente tecnologia orgânica e manufaturada em caças estelares. Bem, sem o conhecimento de Obi-Wan, eles estavam atrás das habilidades do Zonama Sekot. Anakin de fato queria explorar o planeta também, mas não na medida que eles queriam e dado que Raiten, mesmo sob suas ordens, ainda era contra ele. Ele teria que punir o homem por sua transgressão. Raiten provavelmente foi contra sua vontade porque queria se rebelar contra ele. Afinal, ele o impediu, ou mais especificamente, Tarkin de obter os projetos da Estrela da Morte. Para o novo navio de Anakin, ele precisaria conseguir parceiros iniciais. No planeta, os colonos vendiam parceiros semente que se uniam aos seus anfitriões e permitiam ao planeta personalizar uma nave estelar para o indivíduo. Os parceiros das sementes eram pequenos organismos cobertos de espinhos que se originaram nos Tampazi, dos boras semelhantes a árvores, do planeta vivo Zonama Sekot. Como autoproclamados filhos, células em meu corpo de Sekot, os parceiros sementes seriam apresentados a um espacial que desejava possuir uma das naves vivas de Sekot. Se os parceiros sementes, de acordo com seu próprio desejo, se ligassem ao espaçador, uma nave seria produzida por esses parceiros trabalhando com uma equipe de projetistas Ferroan, forjadores Langesi e modeladores Gentari gigantescos. Os parceiros de sementes fixaram-se a um espaçador por meio de uma ponta, o que produziu uma adesão desconfortável, mas sem ferimento. 3 parceiros semente por espaçador foi o resultado normal deste processo eleitoral. Anakin tinha a sensação de que teria muito mais e na verdade estava supondo que teria mais do que o Anakin original. Seriam mais de 15 anos, pelo menos ele esperava que fosse. Anakin e Obi-Wan chegaram e Anakin começou a trabalhar imediatamente na negociação com as pessoas daqui. Ele também trouxe secretamente outro navio para Obi-Wan voltar, já que ele não era mais necessário aqui. Ele obteve todas as informações sobre o que havia acontecido com o Cavaleiro Jedi e foi embora, mas Anakin ficou para que ele pudesse criar a nave que queria. Devido à localização distante de Zonama Sekot, a única maneira de chegar ao planeta era através de uma viagem especialmente fretada e sancionada. Ao chegar, o cliente, quase sempre um indivíduo extremamente rico, era conduzido às suas acomodações. Depois de pagar o preço excepcionalmente alto da Sekot, às vezes ultrapassando 4 bilhões de créditos, o cliente foi conduzido a uma grande câmara. Suas paredes eram cobertas por bolinhas pontiagudas, sementes de bora, que os ferruanos chamavam de sementes parceiras. Os parceiros iniciais escolheriam então se juntariam ou não o cliente e se tornariam seu navio. No entanto, esta escolha normalmente envolvia cada parceiro semente libertando-se das paredes da câmara para literalmente enterrar o cliente numa cascata espetacular. As pessoas ficaram surpresas que Anakin tinha mais de 20 parceiros semente ligados a ele. Ele estava feliz por ter mais, pois isso lhe permitiria ganhar uma quantidade maior de benefícios. O navio poderia se tornar muito maior com suas próprias ideias e modificações. Depois que a poeira baixasse, o cliente descobriria que um seleto grupo de parceiros sementes os havia escolhido, geralmente expresso pelo apego irremovível aos seus presságios. Depois de 1 ou 2 dias, os ferruanos retirariam os parceiros semente e o cliente seria levado até o projetista para visualizar os projetos de seu navio. Mais alguns dias, o cliente seria conduzido a uma enorme ravina repleta de poços de forja, uma catedral natural com quilômetros de largura, ladeada e coberta por colossais boras onde seria feito o navio. Neste vale fabril, os falsificadores de Langesi usavam fogo e relâmpagos para cozinhar e estourar as sementes, formando-as em seguida em formas semelhantes a discos. As sementes, ainda perfeitamente bem em suas novas transmutações como discos de sementes, foram coletadas e transportadas por meio de carápodes para um armazém modelador construído com lâminas.
Seriam colhidas frutas translúcidas especiais contendo fluidos espumantes espessos que são batidos por um órgão em forma de parafuso no núcleo, e suas substâncias globulares usadas para moldar os discos de sementes na carne e na estrutura do navio pelos modeladores Gentari. Os clientes eram obrigados a sentar-se em estruturas pré-fabricadas enquanto os Gentari colocavam em posição os discos de sementes e pré-fabricavam motores caros e de última geração, moldando os navios ao seu redor, circuitos organoformes, motores de design a Orshal, idealmente motores tipo 7, de sua linha de naves estelares leves da classe Silver, e as unidades principais do hiperpropulsor foram fundidas com a nave viva. Gotas de suco de frutas foram usadas como fluido de conexão para fundir os discos de sementes que agora brotavam pseudópodes sinuosos e indagadores, e circuitos organoformes. Enquanto os Gentari moldavam e fundiam os discos de sementes ao redor do cliente, as sementes perguntavam telepaticamente ao cliente sobre as decisões finais do projeto. O cliente, por sua vez, foi obrigado a moldar o projeto final do navio, obedecendo também à vontade sussurrada de Secote, enquanto direcionava a entrada das sementes nessas últimas etapas de projeto e produção. O cliente também foi convidado a permanecer no navio por pelo menos alguns dias após seu nascimento, pois ele estava sendo equipado e finalizado com instrumentação não Secotan para alinhá-lo com os padrões da República para confortá-lo em sua infância. É realmente estranho que o navio fosse chamado de ela, mas Anakin não estava reclamando e na verdade gostava de imaginá-lo como uma mulher em vez de um homem. Terminado com transponders, painéis de comunicação e controle, sofás e acessórios diversos, o interior do navio vivo ostentava linhas suaves e iridescentes de verde, azul e vermelho, brilhando como uma camada de esmalte mineral rubi e esmeralda, mas não apenas com um brilho morto, mas com um brilho pulsante. Qualidade de luz que significava juventude e vida. É claro que Anakin fez questão de envolver a cimitarra no processo de design para fornecer-lhe armamentos e a contramedida especial instalada que lhe proporciona invisibilidade. Como ele poderia perder essa chance? Mas quase todo o resto dentro da cimitarra foi destruído. Por quê? Porque seu novo navio chamado Jabita é muito melhor, brilhando fracamente por dentro, e poças de luminosidade do fundo do mar pareciam ir e vir sob sua pele verde brilhante. Com a nave senciente agora pronta para voar, entretanto, o piloto ou pilotos, ao partir, tiveram que fazer um juramento de extremo sigilo em relação a Zonama Secote. Se o juramento fosse quebrado, o vínculo entre o proprietário e o navio seria rompido e o navio morreria rapidamente. Anakin não gostou dessa ideia e não gostou que sua nave pudesse ser controlada por outro ser, mesmo que esse ser fosse um planeta. Tendo adquirido sua própria nave viva, ele deixou o planeta às pressas, sabendo muito bem que todos que possuem uma nave como ele, infelizmente, terão suas naves mortas. Anakin foi capaz de evitar que o seu morresse por causa da força, tornando-o a única pessoa a ter uma. Depois que o planeta, utilizando seus enormes motores hiperdrive com guias de campo de 300 km de altura, saiu de sua órbita na fenda Gardaji no braço Tingel da galáxia logo após ele ter partido, todas as naves restantes fora do mundo morreram. Exceto dele, é claro. Ele lutou pelo controle total e agora tinha sua própria versão atualizada da nave. Geralmente o planeta não gostava de criar para seus clientes naves com capacidade de disparo, mas como Anakin estava envolvido, ele foi facilmente capaz de implementá-lo, quer o planeta gostasse ou não. Provavelmente não é a melhor ideia fazer inimigo de um planeta inteiro. Anakin pensou consigo mesmo. De qualquer forma, isso não importa porque Zonama Secote ativou seu hiperpropulsor planetário, desaparecendo para regiões desconhecidas. Senar e Tarkin retornaram à República sem nada nas mãos, fazendo com que Anakin decidisse cortar relações com eles. Ele não precisava mais deles de qualquer maneira, ele tinha riqueza e tudo mais necessário para continuar expandindo seus negócios na galáxia. Anakin usando Jabita chegou de volta a Tatooine na calada da noite e desceu em direção a uma entrada especializada indo em direção à máquina semiviva abaixo. A matriz que Anakin criou ajudaria a aumentar e estabilizar ainda mais seu controle sobre a nave. Ele então atualizou Jabita ainda mais, com a ajuda de seus androides médicos e acesso àquelas pedras azuis especiais que permitiriam a alguém usar a força e a versão não orgânica dos midi-chlorians. A nave se tornou muito mais. Tornou-se verdadeiramente vivo. Não muito diferente do TARDIS ou de qualquer outro tipo de navio vivo de várias franquias baseadas em ficção científica. Conectado telepaticamente a ele, esta foi a primeira chance de Anakin experimentar estar conectado assim e considerando que no futuro os sintetizadores se tornarão assim. Ele experimentaria uma mudança em sua ligação com eles. Isso se tornaria mais natural. Pelo menos saindo dessa experiência, ele diria que isso está próximo do que aconteceria quando os androides adquirissem suas próprias formas fora de suas máquinas. Papai? Um pensamento mental foi transmitido a Anakin quando o processo de transformação foi concluído. Sim, Jabita? Anakin respondeu. Eu vou ficar bem agora? Jabita questionou através de seu vínculo, estando conectados um ao outro por mais do que apenas a força, porque habilidades como a telepatia não são apenas uma coisa sensível à força. Outras espécies tiveram acesso a um conjunto bastante grande de características com as quais evoluíram. A força não era a única fonte de poder, mas era definitivamente a maior, mais difundida, mais influente e proeminente entre todas. Sim, Anakin disse. Temos que ir agora, você não pode ficar aqui ou, na verdade você vai ficar aqui. Jabita se tornou muito mais do que era originalmente. Em vez de ter a mesma cor que tinha antes, mas seu exterior não era feito de verde, mas sim pintado com uma coloração preta metálica especial. Sua forma ainda era a mesma, visto que Anakin não precisava ou queria mudar isso. Eu não quero ficar aqui, quero ficar com o papai. Um grito mental foi emitido através do vínculo deles com uma voz feminina infantil.
Receio que isso possa colocá-lo em risco. Você precisará de algum tempo para se ajustar à sua nova vida, às suas novas habilidades. Afinal, Anakin usou um processo semelhante ao de seus androides vivos, a diferença aqui é que ela era baseada em tecnologia e materiais orgânicos, dando-lhe assim a capacidade de viver por muito tempo separada do problema dos androides. Mas eu quero ficar com papai. Jabita respondeu. Anakin sabia que seria impossível fazer isso, mas então começou a pensar. Bem, ela tem as mesmas capacidades que a cimitarra tinha. Ele estava se referindo à sua capacidade de ficar invisível, o que significa que tinha algo semelhante ao que ele tem com seu Nanozui. Combine isso com o fato de que ele poderia usar habilidades da força e não deveria ser nenhum problema vir com ele. Realmente não havia nenhum problema quanto mais ele pensava sobre isso e seria negligente se dissesse que também queria se separar. A conexão entre os dois era em ambos os sentidos e ele estava intensamente consciente dos pensamentos e sentimentos de Jabita, não muito diferente de sua conexão com Ayla que ele havia descoberto recentemente. Tudo bem. Acho que poderia levar você comigo, mas não poderemos nos divertir muito, considerando que ficarei dentro do Templo Jedi. Ele é interrompido em sua resposta enquanto Jabita grita de alegria. Obrigado, papai. Jabita estava de muito bom humor. Suspirando por dentro, Anakin pensa consigo mesmo. Bem, ninguém seria capaz de reconhecer esta nave espacial incrivelmente rara e nada única, mas é melhor que ela não seja vista. Capítulo 77, Missões 2. Mais um ano finalmente se passou e se Anakin desse uma olhada na data, seria o 7º ano da grande ressincronização ou, pensando nisso, a partir de seu conhecimento futuro, seria conhecido como 28 ABY. Era o ano em que seriam realizadas as eleições para o Senado para o próximo chanceler supremo, mas todos sabemos que haveria apenas um candidato. Este também foi o ano em que Barriz Offee, uma jovem Jedi, seria capaz de completar os testes de iniciação para se tornar uma Padawan, para ganhar seu próprio mestre. É também o ano em que a Rainha Amidala, também conhecida como Padme Naberri, renunciará ao seu cargo. Padme, ao renunciar, conseguiu escapar deste tratado de noivado e por causa dos atrasos dentro da República e dos Jedi ainda serem contra isso, ele não foi aprovado. Isso não significava que Padme fosse contra Anakin em particular, mas sim contra a decisão que teria sido imposta a ela. Ele também estava chateado, mesmo que só um pouco, porque eles também estavam tentando forçá-lo, mas agora nem ele nem Padme precisariam mais se preocupar com o tratado. Anakin estava atualmente em sua sala de treinamento. Como ele poderia chamar assim neste momento e Barriz, Ahsoka e Ayla vinham aqui com frequência. Anne, você acha que eu me sairia bem? Barriz perguntou a ele. Todas as garotas se acostumaram a usar o apelido dele com o qual todos pareciam concordar, não era como se elas pudessem saber que era originalmente da mãe dele. Dada a forma como a força funciona de maneiras misteriosas, parece que isso pode tê-los influenciado ligeiramente a usá-la. Mas isso é apenas uma teoria, por que a força faria isso? Ou pode ser que um deles de alguma forma tenha feito alguma pesquisa básica sobre ele e decidido tentar ser mais íntimo dele, o que resultou no uso do recurso por todos. Faça bem com o que exatamente. Anakin sabia ao que ela estava se referindo, mas decidiu persuadir sobre o que ela estava falando. Você sabe, passar nos testes. Barriz continuou olhando para Anakin com um certo olhar que poderia ser o que foi chamado de olhos de cachorrinho. Eu acho que você vai se sair bem. Anakin sabe que ela queria mais dele, mas novamente ele não disse nada sobre isso. Depois de alguns segundos olhando, Barriz decide perguntar o que ela está pensando, mas de uma forma muito mais sutil. Ouvi dizer que você não está contratando nenhum aprendiz e não deseja fazê-lo por enquanto. Sim, está correto. Ele responde sabendo onde isso estava indo. Bem, eu queria saber se você mudou de ideia ou não. Barriz disse ainda sem dizer completamente o que queria. Não sei. Anakin respondeu com uma resposta vaga e um tom um tanto misterioso. Reunindo coragem, Barriz finalmente pergunta. Você pode ser meu mestre? Ela deixa escapar com algum constrangimento. Pedir a alguém para ser seu mestre? Tenho certeza que os Jedi não permitiriam tal favoritismo. Anakin disse a Barriz, mas não quis dizer o que estava dizendo e estava apenas testando sua determinação. Claro, você seria um grande mestre. Você já não me ensinou muito? Barriz respondeu evitando seu comentário sobre os Jedi. Ele cantarola um pouco antes de dizer. Eu poderia levá-lo como meu aprendiz, mas se você quiser fazê-lo, demorará muito até que eu queira que você se forme sob minha orientação. Anakin então continua. Não posso deixar que meu aprendiz se torne grande e faça isso lentamente. Farei qualquer coisa por você, quero dizer, esta oportunidade. Barriz rapidamente encobre seu deslize. Há outras coisas a considerar também, como você deve se dirigir a mim. Embora ainda fossemos amigos e tudo mais, ao nos tornarmos seu mestre, o relacionamento entre nós mudaria. Anakin continuou. Você está bem com isso? Sim. Barriz estava firme em sua crença de que não haveria outro que pudesse ensiná-la. Ele vinha fazendo isso nos últimos anos, ajudando-a nas áreas em que ela queria progredir e ajudando-a a desenvolver seus pontos fortes e até mesmo a preencher seus pontos fracos. Não há mais ninguém que eu teria. Barriz diz para Anakin. Acho que você está se adiantando um pouco. Não tem mais nada que precisa fazer primeiro? Anakin diz que ainda não deu sua resposta. O que é aquilo? Ela franze a testa. Para completar seus testes, é claro. Anakin fornece. Exclamando, ela responde. Claro, esqueci. Não se preocupe, pelo que vi você conseguirá ultrapassá-los facilmente.
Deixe a força te guiar na hora de fazer seu sabre também. Só uma dica para quando você começar a construção do seu sabre de luz. Anakin diz ao sentir que o dia terminou na sala de treinamento. Depois de ter saído naquela missão para sua nova nave, com o nascimento e desenvolvimento de Jabita, Anakin teve que dedicar um pouco de tempo para ter certeza de que ela não faria nenhuma loucura. Felizmente, Jabita foi muito engenhosa quando se envolveu em situações que podem ter levado à sua descoberta. Quando ele voltou ao conselho para explicar sua versão da história sobre por que ele havia ficado para trás, eles concordaram. Considerando que eles também estavam interessados em ir para lá, parecia que alguns dos membros queriam um navio assim. Ele apenas explicou a eles que todas aquelas naves morreram por causa de um ataque contra o planeta que resultou na morte das naves vivas. Eles lhe deram uma folga antes de mandá-lo para outra missão. Eles perguntaram, no entanto, sobre o que havia acontecido com sua nave e como ele havia retornado. Ele respondeu que a nave viva feita para ele nasceu e tinha energia suficiente para levá-lo a outro planeta antes de comprar uma carona de volta para Coruscant. Ele explicou que foi por isso que demorou tanto para ele. De qualquer forma, era um novo ano e o conselho finalmente o chamou para participar de outra missão, que o levaria no caminho da descoberta de um Holocron City. Anakin teria que recuperar do planeta Kodai o antigo Holocron City do Rei Hadas. Desta vez, Obi-Wan não se juntou a ele, pois a primeira missão em que foi enviado foi apenas para tranquilizar as dúvidas do conselho sobre suas capacidades. Mesmo que eles o tenham testado e ele tenha tido sucesso, eles pensaram que, por ele ser muito rápido em se tornar um cavaleiro e ter completado apenas uma missão como Padawan, outra missão com outra pessoa os ajudaria a ter segurança em sua decisão. Desta vez, porém, depois de provar que não precisava de ajuda extra, eles lhe atribuíram esta missão sozinho. Uma vez indo em direção a este planeta e pousando, ele se encontraria com o historiador Sith louco, Murk Lundi, que uma vez tentou reivindicar o Holocron City. Com Lundi acompanhando, os dois descobriram que o aluno de Lundi, Norval, um fanático do lado negro, havia encontrado e levado o Holocron para si. Anakin, depois de enfrentar e matar o estudante perturbado, foi capaz de recuperar o Holocron, apenas para descobrir que sua busca para recuperá-lo causou um grande impacto no corpo de Lundi. Anakin decidiu passar parte de seu tempo durante os últimos momentos da vida de Lundi ao seu lado, já que o velho professor Kermiano expressou pesar por sua fanática busca pelo Holocron anos atrás. Com o perigoso artefato finalmente garantido, Anakin deveria ter devolvido o Holocron ao Alto Conselho Jedi para mantê-lo em segurança nos cofres do Templo Jedi em Coruscant, mas ele não queria. Ele manteria isso para si mesmo para descobrir quais outras habilidades e poderes do lado negro ele poderia obter acesso também. Hadas era um monarca e um deus para seu povo, e durante o final de seu reinado, Hadas recebeu o título de Cithari, o ser perfeito, concedido a ele pela força. Segundo a lenda, combatente feroz e governante respeitado, embora inflexível, Hadas ainda era temido milênios após sua morte. Ele atacava os tímidos, escravizava aqueles que considerava tolos, executava idealistas e zombava muito dos fracos. Sua essência, registrada em um Holocron, recusaria transmitir seus ensinamentos a qualquer pessoa que não considerasse digna. Anakin certamente aproveitaria esse fato e garantiria que a consciência especial deixada para trás neste Holocron entregasse todas as suas informações. Ele não poderia fazer isso com força bruta e precisaria jogar suas cartas corretamente. Embora seu Holocron fosse geralmente relutante em transmitir instruções, ele tinha o extraordinário poder de afetar as mentes das pessoas em sua presença quando ativado. Anakin pretendia aprender tudo o que pudesse e o fez, o que resultou nele finalmente aperfeiçoando sua técnica de leitura de mentes. Bem, foi aperfeiçoado porque ele não danificaria as mentes daqueles de quem lia suas memórias, o que significa que funcionaria em pessoas que não eram sensíveis à força. Ele agora pode ler as memórias das pessoas sem quebrá-las. Para os sensitivos à força, entretanto, levaria algum tempo para se acostumar. Outra coisa que ele aprenderia com aquele Holocron foi a manipulação de emoções, das quais ele já havia se desenvolvido, mas parece que o Holocron tinha algumas informações próprias relacionadas a tal habilidade. Considerando que o Holocron em si poderia afetar a mente das pessoas quando ativado, só faria sentido que Anakin finalmente tivesse uma maneira de desenvolver essa característica. O Rei Ada também era conhecido por ser bastante imponente fisicamente, mas os aspectos de combate não importavam para Anakin, sabendo que ele poderia recriar perfeitamente qualquer estilo que estivesse usando. Sua eficácia era limitada porque Ada era mais um estilo de força bruta do que um refinamento de habilidade. De qualquer forma, estive fora do templo por um curto período. Anakin pensou consigo mesmo enquanto estava pronto para retornar em Jabita. Ele levou algum tempo para digerir e refinar suas próprias habilidades depois de acessar o Holocron City. Ele manteria isso para si mesmo e o colocaria em seu próprio instituto de treinamento sensível à força no futuro, junto com qualquer outro Holocron que encontrasse. Anakin sentiu fortemente que Jabita não queria que ele estivesse em nenhum outro navio além dela. Ele concordou prontamente, visto que ela era muito mais capaz do que qualquer outro navio. Poderia acessar a própria força e usá-la. O que mais ele precisava acrescentar? Vamos voltar para Coruscant. Anakin disse mentalmente a Jabita. Ok. Jabita sempre ficou animada em ser dirigida por Anakin, não que ele precisasse ser piloto porque ela era totalmente capaz de fazer isso sozinha. Foi apenas por causa do vínculo entre os dois que foi muito melhor para ela se conectar com ele, já que originalmente sua classificação no hiperespaço seria de no máximo 0,4, o que era bastante alto. Com Anakin, no entanto, seria ainda mais rápido, atingindo a classificação de 0,1. Isso só foi possível por causa do campo de energia conhecido como força, caso contrário Anakin só seria capaz de pilotá-la no máximo 0,4. De volta a Coruscant,
Depois de chegar a Coruscant, Anakin explicou ao conselho que o Holocron City foi destruído no processo de tentativa de recuperá-lo. Ele contou a eles sobre Lundi e como ele havia morrido, junto com o estudante que tentou tomar o antigo artefato City para si. Ele estava irritado por ter que reportá-los continuamente sobre as coisas, mas era assim que a estrutura hierárquica funcionava dentro dos Jedi. Na verdade, era assim que acontecia em todos os outros lugares, em geral, sempre foi assim. Acho que ainda não me acostumei a estar sob o comando de outra pessoa. Anakin pensou consigo mesmo. Ele também não acha que algum dia se acostumaria com isso. Por enquanto, Anakin teria que assumir suas funções de professor mais uma vez até conseguir outra missão, mas estava perfeitamente bem para ele. As crianças estavam aprendendo muito com ele e ele estava começando a gostar cada vez mais de assumir o papel de professor. Algumas das coisas que ele lhes ensinou ao longo dos anos os colocariam em um caminho melhor do que aquele que teriam trilhado originalmente. Quando se tratava de emoções, ele permitia que o procurassem em busca de ajuda. É como se tornar uma espécie de pai. Irônico que sua outra persona como Vader também significasse pai. O papel dos pais era garantir que seus filhos crescessem bem e se adaptassem ao mundo, à galáxia, mas isso não significava que fosse fácil. Pode não ser o trabalho mais difícil de fazer, mas essas crianças só tinham outros Jedi para admirar e Anakin decidiu dar-lhes outra figura. Ele mesmo. É claro que ele não queria que ninguém correspondesse às expectativas do escolhido, mas que soubessem que mesmo sendo aclamado como tal, ele também enfrenta problemas e dificuldades. Eles levaram suas palavras a sério, visto que a maioria dos jovens do templo o idolatrava absolutamente. Dado que ele os queria em sua nova ordem ou organização de indivíduos sensitivos à força no futuro, foi um grande começo para sua conversão. Ele não quer que alguns indivíduos estáveis se juntem a ele e quer pessoas que estejam mentalmente no estado de espírito correto. Ele também os ensinava secretamente sobre o código cinza da força. Ora, quando isso poderia levá-lo a ser repreendido, porque as crianças o tinham em tão alta estima que nunca contariam a ninguém, exceto aqueles que sabiam disso. Tudo indo de acordo com o plano. Anakin pensou consigo mesmo. Pode levar mais alguns anos até que quaisquer grandes mudanças sejam encontradas, porque eles ainda são jovens e a maioria dos que são mais velhos e são padawans não estão realmente ao seu alcance. Ele não será capaz de salvar todos eles de seu destino, mas salvará aqueles que merecem. Um exemplo é Plo-Koon, enquanto alguns que devem morrer seriam Ki-Adi-Mundi. Capítulo 78, Missões 3. Havia outra missão para a qual Anakin seria enviado, mas parecia que a linha do tempo estava um pouco congestionada porque isso deveria acontecer há um ano. Parecia que o efeito borboleta estava começando a acontecer, mas isso não importava muito, já que ele mesmo podia ver o futuro de qualquer maneira. Bem, ele podia ver múltiplas variáveis que influenciariam os eventos que aconteceriam. Quaisquer decisões e ações tomadas o fariam e qualquer diferença em como os eventos normalmente aconteciam dentro de suas memórias seria cada vez mais diferente com o passar do tempo. A missão para Dalenor. Desta vez, Anakin iria em outra missão, onde iria ao planeta Dalenor para que pudesse coletar um antigo Holocron Jedi de um local de escavação. Este local de escavação foi chamado de Escavação de Dalenor e ao chegar em Dalenor, Anakin encontrou uma arqueóloga togruta chamada Clatrife. Ela estava feliz por ele ter chegado para poder retirar o Holocron devido ao fato de estar causando problemas. Ela explicou que os piratas locais queriam pegá-lo e ela teve que contratar guardas locais para mantê-los afastados. Anakin viajou novamente para cá com Jabita e também tinha alguns androides com ele. Alguns androides foram ordenados a ficar do lado de fora para vigiar enquanto ele e Clatrife entravam nas instalações para obter o Holocron. Depois que eles entraram, conforme planejado, seus androides notaram que os piratas haviam chegado. Anakin e Clatrife saíram para encontrá-los e foram apresentados aos cavaleiros de Kripder e seu líder Udsu Shaku, que sabiam que o Holocron era algo importante devido aos estrangeiros que queriam obtê-lo. Anakin afirmou que não queria nenhum problema, mas estava disposto a defender a si mesmo e aos outros se necessário. Ele ativou seu sabre de luz, e então Shaku ordenou que seus piratas o atacassem porque ele descobriu que a espada laser era mais valiosa do que as coisas que eles desenterraram. Ele rapidamente desarmou os piratas e rapidamente incapacitou e imobilizou seus oponentes. Com Shaku inconsciente e as armas dos piratas destruídas, eles se renderam a ele, o que mais tarde os prenderia. Anakin, tendo recuperado o que queria bem, o que os Jedi queriam, começou sua jornada mais uma vez de volta a Coruscant. Ele não precisava roubar este Holocron para si mesmo, pois tudo dentro do Templo Jedi se tornaria seu de qualquer maneira e seria transportado para sua própria ordem no futuro. A atual Ordem Jedi não durará muito e quando desmoronar, Anakin pretende saquear tudo o que puder do templo, os Holocrons incluídos. Portanto, não havia necessidade de mentir ou esconder qualquer Holocron Jedi que ele encontrasse, pois basicamente tudo que ele não tem agora se tornará seu no futuro. Ele tem paciência, mas não tanto a ponto de esperar uma eternidade. Também não havia muito o que fazer em Dalenor, então não havia necessidade de prolongar sua estadia mais do que o necessário. Há muito mais coisas de muito mais importância para ele em outros lugares. Mais especificamente no desenvolvimento de Tatooine e do próprio sistema, ele planejava expandir sua região de influência. Mais cedo ou mais tarde ele teria uma grande região do espaço que seria chamada de Espaço Skywalker, algo semelhante ao Espaço Ut. Ele teve que considerar cuidadosamente seu próximo alvo, analisando a localização, os recursos, a população, a cultura e o poderio militar em comparação com o seu, para que pudesse assumir o controle com segurança. Ele também precisava inventar razões para fazê-lo.
A política também ainda é importante neste aspecto, e ele precisaria se tornar uma sombra bastante ilusória para superar esse problema. Ele faria isso com sua personalidade Vader e que melhor maneira do que usar um androide, como havia feito antes, para poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Agora é hora de escolher um alvo. Anakin pensou consigo mesmo. Barris tinha muitos motivos e muitos sentimentos quando se tratou de se tornar o primeiro aprendiz de Padawan de Anakin. Entre eles estava como ela se sentia, mas na verdade havia razões sólidas para o seu desejo. Uma delas é que ele a ensinava há muito tempo. Muito do que ela aprendeu, como se desenvolveu foi resultado de seu próprio esforço e talento, mas Anakin desempenhou um papel vital para que ela pudesse alcançá-lo. Outro motivo foi a familiaridade. Ela tinha um pouco de medo de conseguir um mestre diferente de Anakin que fosse ruim ou fosse contra o que ela aprendeu até agora. Anakin havia falado sobre como havia muitos Jedi que não seriam grandes mestres para os Padawans. Ensinar não seria seu forte. Novamente, outro motivo é porque ela queria ficar mais forte mais rápido. Ela queria se desenvolver como Anakin, esperando que de alguma forma ele tivesse algum tipo de segredo para crescer mais rápido. Ela sabia que o desenvolvimento dele não era normal e deveria ter sido o resultado de algo relacionado à força ou através de manipulação genética e biológica. Na verdade, ele poderia ter feito as duas coisas, mas nada disso importava para ela, ela ainda iria querer ficar com ele, considerando que ela até deixaria a ordem que deveria ser sua casa. Isso diz muito sobre o que ela estava disposta a fazer por ele. Dentro da sala de treinamento personalizado, Barris abordou Anakin, que havia retornado recentemente de outra missão. Anne? Ela perguntou a Anakin. Sim, Anakin respondeu. Decidi que se você me aceitar, quero me tornar seu aprendiz. Barris reúne coragem e afirma o que quer. E o que ajudou você a finalizar sua decisão? Anakin perguntou antes de responder sua declaração. Barris deu uma resposta suficiente. Por um lado, acho que você me treinaria com o melhor de suas capacidades e também me treinaria com o melhor de minhas capacidades. Em segundo lugar, eu conheço você há muito tempo e você me conhece, o que torna mais fácil para você planejar como será meu treinamento. Barris continuou. Minha terceira razão são os recursos. Os recursos aos quais você tem acesso, pelo que pude perceber, estão acima dos outros Jedi. Estou excluindo outras razões mais pessoais, mas essa é a essência. Essas são algumas boas razões. Anakin disse antes de continuar. Acho que estarei presente quando você passar nos testes. O que você acha? Sim. Barris exclamou externamente e suas esperanças aumentaram com a perspectiva de que Anakin viria para os julgamentos. Você não vai se arrepender de me aceitar como seu aluno Padawan. Eu prometo. Tenho certeza que não vou. Anakin respondeu com um sorriso no rosto pela excitação dela. Agora acredito que você deveria voltar a praticar um pouco mais. Claro. Barris avançou em direção aos droides de treinamento enquanto Ayla aproveitava a oportunidade para se aproximar dele. Ayla estava cada vez mais ligada a ele, e estranhamente ele também. Ele investigou a origem de sua conexão e examinou o que poderia ser, porque não era um simples vínculo de força entre os dois. Não, era muito mais e só havia uma coisa que poderia ser. Após a identificação, ele determinou que se tratava de algum tipo de díade da força, da qual ele não tinha ideia de como havia se desenvolvido, mas tinha algumas teorias. Uma delas é que pela forma como ele renasceu para sua interação com a força, além de outros fatores, como ele ser mais do que apenas uma alma, mas 2 em 1. Ele também estava confuso porque pelo que ele sabia esse tipo de vínculo existiria desde o nascimento, mas aqui não existia tal coisa. Ele usou e interagiu com a força durante toda a sua nova vida e não foi capaz de identificá-la. Outra coisa poderia ser que ele não saberia disso até conhecer a Ayla fisicamente, mas mesmo assim ele não sentiu esse vínculo naquele momento. Não porque ele estivesse cego para isso, mas porque não havia nenhum. Algo deveria ter acontecido que levaria a isso e uma das razões provavelmente se deve à natureza de quem ele é agora. O escolhido não deveria realmente ter um igual dentro da força, e uma díade da força significa que aquela com quem você está conectado teria o mesmo poder que ele, mas claramente ela não era. De qualquer forma, ele estava crescendo e atingiria a altura máxima projetada no próximo ano. Ele tinha atualmente 2 metros de altura. Ei, Anne! Ayla gritou para ele enquanto se aproximava. Sim, Anakin respondeu. Ayla não responde e apenas dá um abraço, algo que ela vem fazendo cada vez mais à medida que se torna mais ousada em suas ações. Tão ousada que ela não se importava que Barris e Ahsoka vissem seu afeto por ele. Ele também não se importava, mas queria encontrar uma maneira de impedir que tal vínculo fosse criado involuntariamente, porque poderia ter alguns efeitos negativos. E se ele se conectasse com outro homem, como ele se sentiria então? Ele sabe que isso deveria ser uma habilidade do tipo alma gêmea e ele definitivamente iria querer fazer isso apenas com mulheres. Após o abraço prolongado, ela para e pergunta a ele. Então, você vai levar Barris como seu aprendiz então? Tenho pensado nisso e acho que não seria uma má ideia. Anakin respondeu. E você? Deseja ter seu próprio Padawan? Ayla responde. Não. Ela então pensa consigo mesma. Eu não quero um porque eles iriam tomar meu tempo longe de você. Depois de descobrir a conexão e aprofundá-la, Anakin descobriu muitos recursos e um que foi especialmente útil foi a ligação telepática entre os dois. É claro que Ayla começou a usar e abusar disso o máximo possível para estar na mente dele o máximo que pudesse. Isso não significa que ela não respeitasse o espaço pessoal dele nem nada, apenas significava que ela conversaria com ele mentalmente tanto quanto pudesse. Se ele estivesse em missão, ela o faria com ainda mais frequência. Eu vejo, ele respondeu verbalmente em vez de mentalmente. Se tivesse que descrever a relação entre os dois, diria que era como estar prestes a se tornar um casal, mas que tinha outras coisas para fazer primeiro. Na verdade, ele respeitava o fato de os Jedi não permitirem relacionamentos, mas sentia que isso dependia dele e de outra parte.
Se fosse chegar tão longe, ele concordaria. A única coisa é que por causa de suas características herdadas pronunciadas por sua experimentação, ele gostaria de estar junto com mais de uma mulher. Ele desejou muitos não só fisicamente, mas também mental e espiritualmente. Isso faz parte de quem ele é e ele não aceitaria de outra maneira, porque isso estaria indo contra sua natureza interna. Ao pensar na Díade da Força, ele também quis encontrar uma maneira de recriar os efeitos e usá-los em outra mulher também, não apenas involuntariamente com a Ayla, mas também intencionalmente. Por enquanto, porém, ele continuaria a não se envolver totalmente com a Ayla pela única razão de que ainda estava tentando descobrir como eles haviam se conectado. Ele tinha uma razão para ser totalmente explicado. Era porque ela tinha idade suficiente para fazê-lo e provavelmente tinha compatibilidade suficiente com sua própria energia e alma da força para fazê-lo. Mesmo que tenha sido um acidente, ainda é legítimo. Ao pedir uma resposta à força, tudo o que ela fez foi mostrar-lhe o acontecimento ocorrido, e isso o levou a descobrir o porquê de ter acontecido. Ele ainda queria descobrir como impedir isso se necessário, mas parecia que não havia método para impedir, mas a força deu uma resposta. Essa resposta é que ele poderia controlá-lo. O que você pensa sobre? A Ayla falou dentro de sua cabeça enquanto olhava para ele. Praticamente nada. Ele respondeu por instinto mentalmente. Ele realmente só gostava de conversar fisicamente não porque fosse mais confortável ou algo assim, mas porque é estranho você ver duas pessoas conversando sem falar. Não é sempre que os Jedi usam a telepatia para falar com outras pessoas e também não é praticada. Ler os pensamentos ou emoções de outra pessoa é instintivo porque uma contagem mais alta de midi-chlorians torna a pessoa sensível à força, mas isso não significa que você possa realmente se comunicar com alguém mentalmente. Habilidades psíquicas como essa são incomuns. Quando você fará sua próxima operação? A Ayla perguntou com alguma preocupação sendo transmitida através do vínculo deles. Será no próximo ano. Anakin respondeu mentalmente novamente. Você cumprirá sua promessa de me permitir estar lá? A Ayla perguntou. Suspirando, Anakin responde. Eu vou. Anakin tinha que cumprir suas promessas agora e não era como se ela fosse expô-lo ou algo assim. Ele acreditou nela especialmente porque confirmou que tipo de vínculo eles agora compartilhavam. Só ficou mais forte com o tempo. Ahsoka, tendo terminado as aulas do dia, chegou à sala de treinamento e viu Anakin e a Ayla apenas se encarando. Eles estão fazendo isso de novo. Ela percebeu isso junto com muitos outros, mas eles não decidiram comentar sobre a estranheza disso. Anne, a Ayla. Ahsoka gritou correndo e se prendendo a Anakin. Sorrindo, Anakin deu um tapinha em sua cabeça. Olá, Ahsoka. Vocês dois estavam fazendo isso de novo. Ahsoka disse que deixou a Ayla sóbria em sua felicidade de se comunicar mentalmente com Anakin, seu sorriso brilhante em seu rosto se acalmando um pouco. Fomos. A Ayla sempre tenta se fazer de boba nessas situações. Sim, eu vi vocês dois, Anne. Quando você vai me permitir fazer o que vocês dois fazem? Ahsoka questiona, genuinamente curiosa sobre o que os dois estavam fazendo. Talvez em algum momento no futuro, não agora. Anakin responde. Fazendo beicinho, Ahsoka responde. Que injusto. Capítulo 79. Transformação 1. Tatooine foi bastante remodelado, redecorado e projetado para permitir melhor que pessoas de várias espécies vivam confortavelmente no planeta, ao mesmo tempo que abre vários caminhos para as pessoas alcançarem a grandeza. Quando se tratava de negócios locais, eles começaram a se espalhar por vastas extensões dentro dos vários postos avançados da cidade ao redor do planeta arenoso. O bem-estar social tinha que ser configurado adequadamente para sustentar aqueles que eram oprimidos. De qualquer maneira, Anakin não precisava de dinheiro. No que diz respeito à economia, algumas regulamentações tiveram que ser estabelecidas, mas a maioria permitiu um mercado livre. É claro que ele não queria que o capitalismo governasse acima de tudo porque algumas pessoas gananciosas poderiam abusar do sistema. Leis foram erigidas e alguns sistemas governamentais localizados foram implementados, como a polícia para arrecadação de impostos e tudo mais. Por que Anakin cobraria impostos? Porque o governo precisava de alguma forma de fornecer às pessoas tudo o que necessitavam. Sua própria riqueza economizada pelas indústrias Skywalker destina-se apenas a atuar como um amortecedor antes que o planeta precise criar seus próprios sistemas internalizados para impedi-lo de entrar em colapso por dentro. Em vez de terraformar todo o planeta, Anakin decidiu criar cúpulas que funcionariam como amortecedores entre o ambiente perigoso e cruel de Tatooine e a segurança da civilização. Agora vamos à cultura. A cultura foi uma grande parte de qualquer civilização e os desenvolvimentos ou tradições e outras coisas especiais ligadas à cultura de um povo são importantes para o seu desenvolvimento. A religião também estava na categoria de cultura, mas Anakin não viu nada de notável entre as supostas religiões, exceto a propaganda selvagem feita por seus androides e distribuída secretamente à população. Uma coisa era seus androides adorá-lo como um deus em forma mortal, mas outra era as pessoas aqui fazerem o mesmo, mas muito surpreendentemente funcionou. Não que Anakin não tenha visto o possível resultado disso se concretizar através de seus poderes preditivos. Não foi surpreendente porque o uso de pontos de ruptura permitiu-lhe ver vários eventos especiais possíveis que poderiam acontecer, o que lhe permitiu ver também a possibilidade de algo assim acontecer. Se ele tivesse um número sobre como isso aconteceria, teria cerca de 0,34% de probabilidade de decolar. Tinha acontecido de qualquer maneira e não era como se ele fosse tão contra as pessoas acreditarem que ele era algum tipo de Deus, não estava tão longe da verdade, afinal. Levando em consideração que a força tem proporção cósmica e o fato de ter sido basicamente concebida a partir de midi-chlorias e tudo. Outros aspectos da cultura em desenvolvimento de Tatooine, além de suas novas fundações religiosas, eram como as pessoas valorizavam a liberdade acima de tudo que Anakin refletiria nas leis.
É claro que eles não são tão livres a ponto de permitirem absolutamente tudo e qualquer coisa, mas é o aspecto de que um ser pode ter seu próprio livre-arbítrio. Eles podem tomar suas próprias decisões e não teriam mestre. Novamente, Anakin não era contra isso. Mas o que era estranhamente contraditório era que o povo elevava a si mesmo e a sua mãe a posições de poder que poderiam ser apelidadas de governantes do povo. Mas eles não gostavam de ter que lhes dizer o que fazer. Mas há uma distinção clara. Uma diferença foi o que foi acordado por todos e, no geral, o bom senso é levado em conta na maioria das vezes. Não foram criadas leis tolas em vez do que acontece na maioria dos governos. Existem mandatos que permitiriam às pessoas e aos responsáveis rever ou mesmo livrar-se de uma lei que não serve mais para nada. A redundância gera estagnação. Outro aspecto que Anakin teve que levar em consideração além da economia, da lei, da cultura, do meio ambiente e do desenvolvimento dos ecossistemas fechados das cidades, do governo e muito mais. A educação era importante e as instituições já tinham sido criadas adequadamente para a educação tanto das formas de vida em desenvolvimento como daqueles que são considerados adultos. Uma coisa que Anakin estava começando a perceber que poderia ter problemas era a própria terra, o que significa que ele precisaria usar continuamente inúmeras quantidades de recursos, sejam naturais ou artificiais, para criar mais moradias ou terrenos para o desenvolvimento de negócios. Outras infraestruturas e estruturas como escolas ou centros médicos. Tudo tinha que ser levado em conta e ele não tinha terreno suficiente para o aumento previsto de pessoas que vinham fixar residência. Então ele começou a olhar para as estrelas e outros sistemas para ver se haveria algum outro lugar que ele pudesse proteger para si mesmo com segurança, para expandir seus territórios, mas também para seu povo. Um lugar tão próximo, mas que Anakin considerou fora dos limites, era Geonosis. Acredite ou não, mas a quantidade de espaço entre Tatooine e Geonosis era incrivelmente próxima, eram sistemas praticamente vizinhos. Infelizmente ele não quer atrair muitos olhares desnecessários para si mesmo. Tatooine pode estar nas orlas exteriores, mas isso não significa que outros já não estejam interessados no que está acontecendo. Ele examinou o mapa estelar e foi capaz de determinar que havia 4 outras opções nas rotas comerciais, também conhecidas como rotas do hiperespaço conectadas a Tatooine. O sistema urbano era bastante básico e não beneficiaria a ele ou ao seu povo. Por isso não era uma boa opção para os termos imediatos, mas seria bom seguir esse caminho para se expandir ainda mais para as orlas exteriores. A única coisa interessante sobre isso era um cinturão de asteroides e, pelo que ele sabia, é inútil para ele por enquanto. Havia o OOT-1000, um mundo florestal localizado no sistema OOT-1000, uma parte do setor Arcanis na porção Slice dos territórios da orla exterior. Ele estava situado na hiperpista da rota comercial Trialulus que o ligava ao sistema Sephoron e Tatu. Há 2 coisas nas quais Anakin estaria interessado sobre este sistema e planeta se ele tivesse planos contra ele. A Terra ou o próprio planeta onde ele poderia abrigar mais pessoas e estabelecer outro mundo para adicionar a este seu império em expansão. Depois havia uma árvore especial, chamada de árvores Greel, um tipo de árvore nativa de Pi 3 e Pi 4, os únicos planetas com um ecossistema adequado para sustentar as árvores exigentes. A madeira carmesim Greel era muito procurada como item de luxo, o que significa que era muito cara. Infelizmente, essas árvores só foram plantadas há cerca de 10 ou 14 anos, o que significa que podem ter se desenvolvido muito bem, mas podem não ter dado o seu melhor. O tempo é importante quando se trata de coisas como agricultura. O próximo sistema estelar conectado à hiperfaixa do sistema Tatu foi o Tarum, um planeta terrestre localizado no sistema Otarum, uma parte do setor Arcanis na porção Slice dos territórios da orla exterior. O Tarum serviu originalmente como um pequeno mundo agrícola situado na super-hiperrota conhecida como Corrida Corelliana. Quando essa rota do hiperespaço mudou seu curso em algum ponto entre 11.000 e 4.000 anos atrás, mais ou menos alguns anos, e como resultado não passou mais por Tarum, o mundo permaneceu na antiga rota corelliana, mas foi abandonado. Os benefícios aqui seriam tanto terras como terras que são realmente boas quando se trata do desenvolvimento das indústrias agrícolas. Um grande armazenamento de alimentos seria ótimo e eles não precisariam mais importar muitos alimentos. Tatooine pode ter criado recentemente câmaras destinadas especificamente ao cultivo de alimentos, mas eram limitadas. Com isto, muitos dos problemas alimentares, ou mais especificamente, muitas das despesas alimentares seriam resolvidas. O último, porém, foi uma grande falha de sistema. Andovel era um planeta da orla exterior no sistema Andovel do setor Arcanis, localizado na rota comercial Trialulus. Não havia nada além de indústrias falidas que tentaram começar aqui e Anakin não se importaria com isso. Não agora quando poderia ir em direção ao Tarum onde poderia desenvolvê-la em uma extensão muito maior. Na verdade, em Tarum, isso só foi resolvido recentemente por alguns rodianos, o que significa que o planeta basicamente não estava sob o controle de ninguém, tornando-o ainda mais fácil de ser conquistado por si mesmo. O melhor de tudo é que ele não precisa inventar um motivo para assumir o controle. Anakin decidiu assumir o controle de um androide e vestir o traje extra de Vader que ele criou em Tatooine. Ele tinha 2, um que está armazenado em Coruscant enquanto o outro está em Tatooine, porque ele não quer ter que viajar de um lado para o outro o tempo todo. Ele pode estar indisposto e só consegue trabalhar através de um androide morto-vivo. General Vader, é uma surpresa vê-lo aqui. Sua mãe, Fi, falou com ele enquanto ele se aproximava de seu trono no Palácio Skywalker. Vader responde com sua voz modulada. Estou aqui para discutir algumas coisas sobre o estado atual do nosso governo. Que gentileza da sua parte nos agraciar com sua presença. Fi diz com alguma cautela. Ela sabia que mesmo que essa figura fosse supostamente seu salvador e ela acreditasse plenamente nisso e até tivesse uma estranha confiança nele, isso não significava que sua mente lógica fosse incapaz de se reafirmar. Não precisam se preocupar, estou aqui apenas para falar sobre a expansão deste novo estado. Vader diz. Expansão?
Estou ciente de que não temos os recursos necessários para estabilizar ainda mais a nossa crescente população. Você tem outra solução? Fi perguntou a Vader. Havia outras pessoas na sala do trono, mas na maioria das vezes Fi nem sempre está presente e tem tempo livre para fazer suas próprias coisas. Isso ocorreu apenas graças à qualidade dos androides, e devido às suas capacidades, aliviou a pressão do conselho, das autoridades eleitas e de Fi. Porém, apenas os conselheiros estavam presentes e Fi estava usando apenas a inteligência artificial instalada dentro do palácio. Sim, encontrei uma solução adequada. Vader respondeu. Conte-nos um pouco mais. Gira pergunta a Vader ao lado de Fi em seu assento ao lado dela. Existe outro sistema conhecido como Andovel juntamente com o seu planeta principal, também chamado Andovel, onde poderíamos expandir bastante. Vader disse. Você deseja assumir outro sistema estelar? Fi perguntou com alguma hesitação na voz antes de continuar. Sou contra a subjugação de outras pessoas. Ela diz com firmeza. O que eu quero fazer não é subjugar, mas assumir o controle de outro planeta que não foi colonizado. Ao ultrapassar e assumir este sistema, podemos facilitar melhor as formas de ajudar o seu povo, e também podemos elevar as pessoas que vivem lá. Vader afirma. Não iremos para lá com intenções de guerra e mesmo que o fizéssemos, a quantidade de pessoas lá não pode sequer classificá-los como uma sociedade adequada. Basicamente, é preenchido apenas com uma pequena quantidade de colônias de tamanhos tribais. Vader continuou. Colônias que apenas começaram recentemente e são deixadas por conta própria. Ao propor aos recém-estabelecidos lá e colocá-los sob a bandeira do Império Skywalker, evitaríamos o que você está dizendo. Vader continuou ainda mais. A subjugação das pessoas de lá. Explicar seu caso pareceu convencer Gira, mas Fi ainda estava hesitante. Quem mora lá atualmente? Rodianos, não existem outras espécies sencientes que vivam em Andovel. Vader respondeu. Você tem certeza de que eles assinariam qualquer tratado que você pretenda? Fi questionou ainda mais. Sim, eles não teriam problemas com isso e podem até receber bem a proteção de outro governo. Na verdade, garanto que eles iriam querer isso, visto que receberiam os mesmos benefícios que o povo de Tatooine. Vader disse. Afinal, eles estarão separados dos territórios Skywalker em expansão. Vader continuou. Depois de mais discussão, Fi finalmente capitulou a sugestão de Vader e os outros funcionários aceitaram a ideia e concordaram prontamente. Por que eles seriam contra isso quando isso praticamente ajuda todos os envolvidos, desde aqueles que ocupam altos cargos de poder até as pessoas que estão em níveis mais baixos? Como representantes, esta decisão é atualmente a sua melhor aposta para garantir a estabilidade do seu crescente império. Também traria outras receitas que incluem a economia da agricultura, visto que este planeta é perfeito para isso. Está resolvido então. Fi terminou a sessão enquanto Vader envolvia Grievous para começar a levar alguns dos droides de batalha para Andovel, apenas no caso de comportamentos agressivos. O misterioso sinal de socorro do mundo supostamente morto de Carnelian IV que pedia especificamente a intercessão dos Jedi. Anakin foi encarregado de investigar o que estava acontecendo lá. Não muito depois de chegar, ele tomou consciência da vida no planeta enquanto uma batalha no céu se alastrava sobre ele. Quando uma das aeronaves combatentes começou a cair, Anakin salvou sua tripulação de 2 pessoas atrasando a queda. Os 2 sobreviventes, Kolara e Mãe Pran, que se identificaram como abertos, não sabiam nada sobre o que era um Jedi. Forçado a se proteger quando uma aeronave fechada que foi danificada e caiu, Anakin salvou seu piloto, Greker, de cair para a morte. Devido à rivalidade histórica entre suas facções, Greker e Pran tentaram assassinar um ao outro, forçando-o a destruir suas armas e a escoltá-los para um local seguro. Anakin tinha acabado de trazer todos a bordo para outro navio que precisava de alguns reparos, mantendo Jabita em segredo, já que ele não conhecia essas pessoas. Para facilitar a viagem, eles usaram as partes intactas de cada uma de suas aeronaves para formar uma nova e voar até seu destino. Durante as conversas que se seguiram, Anakin mencionou seu propósito no planeta. Para encontrar a pessoa que enviou o sinal de socorro Jedi, que alertou Pran e Greker sobre a localização do necrófago. Durante a viagem, Kolara contou-lhe sobre as misteriosas pipas, antes de perceber que ele era bom em consertar coisas, ao fazer ajustes em seu sabre de luz. Kolara e Pran então o fizeram consertar um saco de cérebros de androide e, vendo sua utilidade, tentaram sequestrá-lo quando uma horda de pescadores atacou o navio. Lendo suas mentes com segurança, ele foi capaz de determinar para onde eles gostariam de levá-lo. Ele nocauteou as 2 mulheres e deixou Greker consciente, já que não havia feito nada contra ele. Uma das fortalezas do Open foi para onde ele se dirigiu enquanto as 2 senhoras estavam presas por enquanto. Havia apenas alguns androides que ele decidiu que agora eram seus e decidiu ligar para Jabita para armazená-los depois de fazer alguns reparos rápidos e obrigatórios. Houve algum conflito, mas isso era algo que Anakin não conseguia resolver, considerando que era em todo o planeta. Então ele consertou uma unidade de comunicações e pediu ajuda à República. Logo, uma força-tarefa chegou e forçou os nativos a cessar as hostilidades. Cada um seguiu seu próprio caminho, mas Anakin ainda não havia terminado e recrutou uma das 2 mulheres, Kolara, que era bastante atraente. Mãe Pran, porém, era alguém que ele não queria, considerando o que ela teria feito com ele. Capítulo 80. Transformação 2. Anakin foi enviado a Barlock para monitorar o arrogante cavaleiro Jedi Joru Sebate e sua tímida padawan, Lorana Ginsler, em sua missão de negociação entre a Aliança Corporativa e o Barlock. Sem o conhecimento dos Jedi, mas não de Anakin, que Mandaloriana, em nome de Darth Sidious, planejou que a negociação funcionasse esplendidamente a favor de Sebate, ganhando-lhe prestígio suficiente para prosseguir com seu projeto favorito, o Tau Flight.
Anakin foi enviado para observar o autoproclamado mestre Jedi Sebate nesta aventura extragaláctica, pelo menos até a última parada do voo de saída dentro da galáxia conhecida. O obstinado e arrogante Sebate não quis ouvir Anakin e ficou satisfeito quando desembarcou na última parada do Autoflight, Roxo Li. O original gostava da maneira como Sebate fazia as coisas, de sua liderança e tudo mais, mas isso não significava que ele fizesse o mesmo. Anakin não podia deixar essas pessoas morrerem, especialmente a tímida Padawan Lorana Ginsler. No início foi Obi-Wan quem foi até lá, negociou e conversou com os Jedi a bordo, mas ele falhou há cerca de 2 anos. Agora foi a vez de Anakin e com seus androides já a bordo ele poderá interceptar o que quer que aconteça a seguir. O que ele quer fazer especificamente é deixar que aqueles que precisam morrer morram e salvem o resto. Foi exatamente isso que ele fez. O que era especialmente importante era Lorana Ginsler, porque ela se tornaria seu primeiro membro da nova organização que ele estava construindo para os sensitivos da força. Uma espécie de experimento. Ela ficaria sob seu comando, onde por enquanto seria mantida no planeta Tatooine sob os cuidados de sua mãe. Ela aceitou facilmente mesmo sendo tímida, na verdade foi sua personalidade que tornou ainda mais fácil tê-la sob seu comando. As pessoas no projeto também capitularam facilmente e decidiram se separar de seu povo. O resto estava sem esperança, os Jedi que embarcaram e quaisquer outras pessoas que não eram tão boas. Houve um processo de triagem. Claro que ele não queria os Jedi a bordo porque isso seria perigoso. Ele não conseguiria convencê-los e sua primeira cobaia, Lorana, já é um exagero. Então ele teve que enviar aqueles que eram bons em segurança de volta ao templo em Coruscant. Ele fez tudo isso antes de serem emboscados. Após sua missão no projeto Autoflight, Anakin teve uma folga, pois não havia mais nada para ele fazer. A maioria das missões que ele deveria realizar com Obi-Wan como seu aprendiz não aconteceram. Algumas missões ele realizou sozinho, enquanto outras foi acompanhado por outros. Poucas missões foram úteis para ele e só foram úteis para a República ou para os Jedi, mas ele se beneficiou de vez em quando. Era um ano novo de novo e as coisas estavam progredindo. Ele também decidiu levar Barris como seu primeiro aprendiz, por que não? Isso também a levou a aprender muito com ele e dentro de alguns anos, possivelmente antes da Batalha de Geonosis, ele a tornaria uma cavaleira. Não que isso realmente importasse, mas ele não poderia tê-la sob seu comando o tempo todo. Ele tinha atualmente 14 anos de idade, o que significa que ele poderia finalmente receber o próximo implante relacionado ao Sky Seed. O nódo catalepsiano é o 6º dos 19 órgãos Sky Seed que seriam implantados nele. Este órgão é implantado na parte posterior do cérebro, logo acima do tronco cerebral. Quando privado de sono por um longo período de tempo, o nódo catalepsiano interrompia, ao detectar um aumento nos hormônios do estresse e da fadiga. Isso permite que Anakin desligue, conscientemente seções do cérebro sequencialmente, enquanto permanece acordado e alerta. Esta habilidade tem um preço, pois o uso prolongado desta habilidade pode ser perigoso, possivelmente induzindo alucinações ou até psicose. Este implante tem uma semelhança com uma antiga teoria científica sobre como cetáceos conhecidos como golfinhos nariz de garrafa dormem. Desligar seções do cérebro enquanto permanecem acordados e alertas através do uso ativo das outras seções. No entanto, ele não pode passar muito tempo sem descansar de verdade, mesmo com todas as atualizações que vem fazendo em si mesmo, seja através da força ou de outra forma. Anakin começou a pensar sobre seu progresso com o sistema Andovel, que tinha sucesso sob a bandeira Skywalker e estava indo bem. Droids são um recurso bastante útil. Então o outro passou sem muito desenvolvimento, exceto quando se tratava de si mesmo, o que novamente lhe permitiu introduzir ainda mais implantes que os Kaminoanos haviam trabalhado para ele. No que seria conhecido como 26ABY em um futuro alternativo, Anakin passaria por mais uma cirurgia para incluir ainda mais implantes projetados com o único propósito de aumentar suas capacidades. Ele também finalmente atingiu sua altura máxima, elevando-se acima de muitos outros e era um contraste bastante estranho quando se comparava com as garotas ao seu redor. 2 metros é uma altura muito alta. O Preunor é o 7º dos 19 órgãos Sky Seed que foram implantados em Anakin. O Preunor é essencialmente um segundo ou pré-estômago, inserido no sistema digestivo humano acima do estômago original que permite a Anakin comer materiais que de outra forma seriam venenosos ou completamente indigestos. O Preunor é capaz de analisar bioquimicamente materiais ingeridos e neutralizar a maioria das toxinas bioquímicas e inorgânicas conhecidas, e muitas outras que permanecem desconhecidas, exceto por seus efeitos tóxicos. Venenos mortais são neutralizados ou isolados do trato digestivo pelo Preunor. O Preunor também pode ser isolado do resto do trato digestivo para lidar com substâncias particularmente tóxicas que Anakin pode simplesmente vomitar mais tarde. Frequentemente, essas toxinas extraídas são redirecionadas e armazenadas molecularmente na glândula de Bettier para uso futuro. Depois houve o Homofageia, o 8º dos 19 órgãos Sky Seed geneticamente modificados que foram implantados em Anakin. O Homofageia é implantado na medula espinhal e depois conectado ao sistema nervoso central de modo que fique diretamente ligado ao córtex cerebral e ao estômago. Isso permite que ele se separe da memória de uma pessoa ou criatura comendo sua carne. Este órgão especial é implantado entre as vértebras torácicas e a parede do estômago e é projetado para absorver informações e quaisquer sequências de DNA, RNA ou proteínas relacionadas à experiência ou memória. Na verdade, em seu mundo anterior, coisas como essa eram meio reais, mas obviamente não eram capazes na medida em que este implante era capaz e a única razão pela qual isso foi possível foi porque a força e o criador original eram obcecados pela evolução da raça humana.
Este implante permite-lhe, portanto, literalmente aprender comendo. 4 novos feixes nervosos também são implantados conectando a coluna vertebral e a parede do estômago. O Homofageia transmite as informações obtidas ao cérebro de Anakin como um conjunto de memórias ou experiências. Isto permite-lhe obter informações, num sentido tático ou de sobrevivência, simplesmente comendo um animal nativo de um mundo estranho e depois experimentando um pouco do que aquela criatura fez antes de morrer. Porém, segundo algumas estimativas dos Kaminoanos, é possível que, com o tempo, mutações na semente celestial deste implante possam causar a alguns ou até mesmo a si mesmo um desejo não natural por sangue ou carne. É claro que isso sofre mutação de uma forma prejudicial. O próximo é o Multilung, o nono dos 19 órgãos SkySeed geneticamente modificados que foram implantados em Anakin. O multipulmão é um terceiro pulmão implantado em seus sistemas pulmonar e circulatório na cavidade torácica que é capaz de absorver oxigênio de ambientes geralmente muito pobres em oxigênio para permitir o funcionamento respiratório humano normal. A respiração é realizada através de um esfíncter implantado na traqueia, permitindo que todos os 3 pulmões sejam utilizados em plena capacidade. Em ambientes tóxicos, um músculo semelhante fecha os pulmões normais, assim o oxigênio é absorvido exclusivamente pelo multipulmão, que então filtra os elementos venenosos ou tóxicos. O Multilung possui sistemas de dispersão de toxinas altamente eficientes, bastante conjunto de capacidades, e a única maneira de ter tudo implantado em si mesmo era se houvesse espaço suficiente para fazê-lo. Caso contrário, seria impossível, e foi para isso que o Sith que projetou isso previu. Neste desenho, alguns implantes devem ser feitos primeiro como os 3 primeiros, o coração secundário, os medula e biscopeia destinados a regular os hormônios de crescimento do seu corpo. Ele não parou por aí, pois poderia fazer ainda mais e implantar ainda mais, desde que se recuperasse rápido o suficiente das operações realizadas e dentro de um mês pudesse implantar ainda mais. Mais 6 estavam por vir, mas não foram introduzidas simultaneamente como algumas outras fases poderiam ser. O Oculob é o 10º dos 19 órgãos SkySeed geneticamente modificados que foram implantados em Anakin. Este implante fica na base do cérebro depois de ser implantado ao longo do nervo óptico e conectado à retina, e fornece estímulos hormonais e genéticos que permitem que seus olhos respondam à terapia óptica a que ele deve ser submetido. Esses procedimentos, por sua vez, permitiram-lhe fazer ajustes nos padrões de crescimento dos olhos e nas células retinianas receptoras de luz. O resultado é que Anakin tem uma acuidade visual muito superior à dos humanos básicos e eles podem ver em condições de pouca luz e quase escuridão quase tão bem quanto a luz do dia. Ele realmente não precisava muito deste implante, considerando suas capacidades de nanozoos, mas definitivamente ajudou imensamente. O próximo implante é a orelha de Liman, o 11º dos 19 órgãos SkySeed geneticamente modificados que foram implantados em Anakin. A estrutura aprimorada do ouvido interno deste implante não apenas torna o Anakin imune a tonturas ou enjoos, mas também permite que ele filtre conscientemente e melhore bastante certos sons acima das capacidades da audição humana normal. Isso funciona muito bem em conjunto com seu corpo já semi-mecanizado através do nanozui, aumentando ainda mais os alcances que ele pode atingir. A orelha do Liman substitui completamente uma de suas orelhas originais e, na verdade, Anakin decidiu que substituir uma orelha não era suficiente e fez o mesmo com a outra também. É externamente indistinguível de um ouvido humano normal em tamanho e forma. Foi nomeado em homenagem a uma das pessoas que ajudou o criador original do Sith a fazer este design. O próximo implante foi a membrana Suzan, o 12º dos 19 órgãos geneticamente modificados criados a partir de sua SkySeed específica que pode ser implantada em um humano normal, mas foi usada para transformá-lo em um super-humano. Inicialmente implantada no crânio, essa membrana eventualmente se funde com o cérebro do receptor, tornando-se parte integrante de sua arquitetura neural. As funções do órgão são ineficazes sem acompanhamento de terapia química e treinamento, mas com prática e instrução suficientes Anakin pode usar este implante para entrar em um estado de animação suspensa, conscientemente ou como uma reação automática a um trauma extremo, mantendo-o vivo por anos, mesmo que ele tenha sofrido ferimentos mortais. Somente a terapia química adequada ou a autossugestão hipnótica seriam capazes de ressuscitá-lo desse estado. Outro que foi chamado de melanocromo é o 13º dos 19 órgãos SkySeed geneticamente modificados que foram implantados em Anakin. Este implante hormonal está ligado ao sistema linfático humano e controla a quantidade de melanina na pele. A exposição a altos níveis de luz solar resultará no escurecimento natural de sua pele para compensar, mas ele não foi exposto a tais níveis e manteve sua cor de pele original. Também o protege de outras formas de radiação eletromagnética. Na verdade, ele ficou ainda mais pálido do que antes por causa de todas as proteções naturais que ele já possui contra várias radiações de fundo de seu nanozui. Diferentes níveis de radiação causam variações na cor da pele devido a mutações na estrutura celular genética específica do órgão melanocromo. Em particular, a variante SkySeed de Anakin não resultou em muita mudança na cor de sua pele, esperando ficar mais pálida. No entanto, ele mudou a cor dos olhos de forma lenta e constante, o que ele interpretou como uma forma de reação entre a força e sua genética natural se unindo de uma forma para representar melhor quem ele é. Agora, em vez dos olhos azuis com os quais ele nasceu, eles mudaram para uma cor violeta. Na verdade, com o passar do tempo, seu cabelo loiro original começou a ficar mais encaracolado e com um tom mais escuro de loiro, que ele então começou a comparar seu novo visual com o dos Targaryen de uma série de livros e uma série de TV de sua vida anterior. Ele simplesmente não tinha o cabelo branco prateado. Ele tinha as características que o faziam parecer com eles. É claro que isso atraiu mais atenção para si mesmo, mas a maioria ainda não lhe perguntou sobre isso.
Por isso foram feitos alguns testes, que ele manipulou apenas para ter certeza de que só daria resultados de que se tratava de alguma mutação genética retardada. Albinismo tardio que estava adormecido antes de algum factor desconhecido desencadear a genética específica que levou a este resultado. Então ele não precisava se preocupar com outras pessoas questionando seu novo visual. O rim olítico é o 14º dos 19 órgãos SkySeed geneticamente modificados que foram implantados em Anakin. O órgão é implantado na cavidade abdominal e passa a fazer parte do sistema excretor, um órgão de desintoxicação de emergência que permite a sobrevivência à exposição através da respiração, contato tátil ou ingestão de venenos, toxinas e gases que são poderosos demais até mesmo para seu sistema imunológico robusto. Sistema processe normalmente sem a ajuda deste órgão. Não que Anakin em particular precisasse disso, considerando tudo, mas isso fazia parte das atualizações normais e da manipulação genética e ele não queria perturbar o delicado equilíbrio do design criado. No entanto, este processo de desintoxicação pode deixá-lo inconsciente assim que começa, por isso pode ser muito perigoso se necessário durante o combate. Em circunstâncias normais, o rim olítico também atua como órgão regulador da fisiologia de Anakin, mantendo a ação eficiente do sistema circulatório avançado e o bom funcionamento de seus demais órgãos implantados ou naturais. O último implante do ano, a neuroglote, é o 15º dos 19 órgãos SkySeed geneticamente modificados implantados em si mesmo. O órgão é implantado nas fossas nasais superiores e após funcionar, mastigar, provar ou cheirar uma substância permite testes bioquímicos de toxicidade e conteúdo nutricional, determinando essencialmente se a substância é comestível ou venenosa. O órgão também permitiria que Anakin identificasse odores extremamente sutis com a mesma fidelidade que um canino médio criado para rastreamento, permitindo-lhe rastrear sua presa apenas pelo cheiro ou sabor. O 14º e o 15º puderam ser apresentados juntos e Anakin fez isso ao mesmo tempo. No total, o tempo que levou durou alguns meses, não que seu fator de cura não tenha acelerado o processo. O fator de cura e seu nanozui encobriram qualquer uma das cicatrizes cirúrgicas antes de cicatrizarem, como sempre fizeram. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.